Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dia de Prosa. Hoje a configuração é outra, por isso que tá fechado em mim essa câmera maravilhosa. E tô de frente sempre pra Gustavinho, né, Gustavinho? Como é que tá? Não, você aí, já é você. Normalmente você tá de lado, mas hoje tá de frente. Exatamente. Opa, vamos nos cumprimentar. Eu cumprimentar. Satisfação. E aí, pessoal, tudo em paz? Inclusive, hoje temos uma novidade ali. Tá live, tá rolando, Micael? Puxa, bicho, aí eu anuncio a novidade, não tem. Não tem, mas né? tá chegando. E hoje estamos com um assunto bem atual e bombástico, né, Jonas? Perfeitamente. Vamos falar um pouco hoje sobre segurança pública, mais precisamente pelo que ocorreu no Rio de Janeiro, aquela operação. E estamos aqui com duas autoridades, uma autoridade no ramo jurídico e uma autoridade no ramo da segurança pública. Estamos com quem, Joninhas? Bom, não é surpresa pra vocês, como vocês devem ter lido na legenda. Durval Neto, nosso amigo policial, que já esteve conosco em outro episódio. E Isloane Nogueira Brotas, nosso advogado aí, está aqui presente, vai mostrar sua visão aí sobre o lado jurídico, sobre a operação e outras questões de segurança pública. É isso, um prazer, pessoal, tê-los aqui conosco. Gostaria de agradecer novamente estar por aqui, né, no podcast. Acho que a maioria me conhece, Durval Neto. E agradecer ao Jonas, ao Gustavo e ao Sloane, que vai estar aqui com a gente, tá certo? E aí, pessoal, boa tarde. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? Pela primeira vez tínhamos conversado outras vezes sobre a dinâmica do programa, uma coisa bacana e tal. Sou Isolano Nogueira, advogado. Muitos me conhecem aqui, que assistem o canal também, outros não. Enfim, viemos tratar aqui opinar um pouco, né? Falar dos últimos acontecimentos da segurança pública aí no Rio de Janeiro. Extensão de todo o país, dar nossas opiniões e pensamentos aí sobre os pontos críticos que vem acontecendo. É isso. Com certeza. Você falando sério e olhando pra cara de Jonas aqui. Eu também tô sério aqui. Só vou explicar pro pessoal. Não, vou explicar pro pessoal. Sensualizando. Vou explicar pro pessoal. É um bate-papo informal. Com certeza. Né? É por isso que você faz aqui esse... pra relaxar e tal, pra conversar. São dois amigos especialistas na segurança pública. Com certeza. Na verdade, são dois amigos, né? Mas enfim, o bate-papo começa... Aqui já rolou um podcast, inclusive, antes de começar. 2 horas de podcast antes. Sobre variados assuntos. Exatamente. Não, exatamente. Mas é isso aí. A gente vai discorrendo sobre um assunto tão pesado, né? Que foi essa questão da operação no Rio de Janeiro. E, de certa forma, a gente vai trazer um pouco para nossa realidade social também, nesse contexto que a gente vive, né? Isso, Gustavo? Com certeza, Joninhas. Perfeitamente. Sempre sua colocação é maravilhosa, cara. Coloco muito bem. Sloane, vamos começar com o Sloane. Uma visão geral. Visão geral aí sobre essa operação que houve no Rio de Janeiro. O que é que você tem a dizer? Pra gente depois ir para as perguntas mais específicas, né? Claro, posso. E só um parênteses aqui, um adendo. Tirando o especialista, viu, Jonas? Aí a gente né? Do Valdeira de Segurança e o advogado. Enfim, Gustavo, o que eu vejo, o que eu acompanho né, eu gosto bastante de acompanhar temas de relevância social, política, de uma forma geral, né, para entender o que acontece no país, mas eu tenho, bem superficial, em 5 linhas, eu tenho o seguinte pensamento sobre as operações no Rio de Janeiro, né? E que elas não se alinham totalmente nem a um lado, nem a outro, digamos assim. E aí eu falo por conta da polarização que existe no país. Enfim, a gente sabe que é ano pré-eleitoral, a gente tem eleições ano que vem, e aí os políticos se aproveitam bastante disso para fazer pirotecnia com coisas que são seríssimas na nossa sociedade, né? Primeiro que a violência do Rio, pelo pouco que eu conheço, ela não vem de hoje, ela não a gente vai ganhando o sensacionalismo, vem tornando uma dinâmica mais abrangente para a sociedade, mas eu estava até conversando com o Jonas aqui, uma abrangência de 15 segundos, um conhecimento de 15 segundos que a gente ganha, que eu tenho dito por conta das redes sociais, né? É o tempo que a gente passa vendo um stream, um YouTube, um TikTok, principalmente, que eu nem tenho, enfim, desconheço como funciona. E no Instagram, principalmente, que é uma fonte de informação, né? O problema é que são informações diversas, sem aprofundamento, enfim, que infelizmente acaba levando manada de pessoas, não falo de uma forma pejorativa assim, mas leva uma massa de pessoas para um lado ou para o outro. Primeiro, acho que a gente tem que tratar da violência do Rio de Janeiro de uma forma geral, como vem ocorrendo, como o crime organizado vem se estabeleceu no Rio de Janeiro, os motivos, por quê e de quando, né?
O Rio de Janeiro, eu creio que Duval sabe, é da sua segurança, enfim. Então a gente veio para tratar esse assunto aqui também. Começa ali na década de 60, 70, né? No alto período da ditadura militar, quando está abrangente ali para se instalar a ditadura militar, nos anos que sucederam, é quando o crime começa fortemente a aumentar no Rio de Janeiro. Tá? Isso, pelas minhas pesquisas, por 2 fatores. Primeiro, o crime no Rio de Janeiro vem muito dos bicheiros ali, né? Aquela roda de bicheiros e tal, que ganhavam com a contravenção penal e ainda ganham, e veio uma guerra no Rio de Janeiro. Tal. Mas aí eles ultrapassam a questão do jogo do bicho e eles tentam aumentar isso. Tal. Os seus lucros, na verdade, né? É quando passam a investir em drogas. Tá? E aí que os traficantes começam a se armar, porque nessa época eu costumo dizer que no Rio de Janeiro os criminosos andavam com uma faca, com uma peteca para assaltar o pessoal. A criminalidade não tinha força no Rio de Janeiro. Né? Então, dito isto, um pouco do início de quando começou, a gente tem a sucessão total, década de 70, 80, 90, 2000, tal, até chegar no evento agora que ocorreu a semana passada. Né? E aí qual é o ponto mais crítico dessa situação? Do que eu vejo que estamos até aqui. É um problema nacional, né? É um problema do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo, do governo do Rio de Janeiro, mas é um problema nacional também, porque tem afetado toda uma economia, tem afetado pessoas, tem afetado moradores, tal, enfim. E tem trazido todas essas notícias, essas últimas notícias na mídia que a gente vê, né? Sobre o ponto da operação em si, eu creio que é mais do mesmo, infelizmente, que a população periférica sai perdendo, e aí eu não falo nem nos criminosos, vamos deixar bem claro aqui. Né? É fato que na operação vi vários vídeos, vários vídeos de todos os lados, de pessoal que tem mais uma ideologia voltada à esquerda, voltada à direita e tal, e de todas as mídias também. Né? Claro que tem criminosos que adentraram a mata, né? A gente tem aqui alguns dados de 121 mortos até então, eu tinha pesquisado ontem, dos quais 4 foram policiais, né? E o restante era o pessoal que dizem que entrou em confronto. Não todos, mas 81 já tinham sido identificados. Desses 81, vários tinham passagem pela polícia, respondiam a algum tipo de crime. Tá bem? E aí, dentro dos 121 mortos, 4 policiais, repito, e os demais populares, moradores e traficantes ali da favela, nós temos dezenas de feridos. Acho que eu ouvi estimativas aí de 19 policiais feridos, 15 policiais feridos, não sei ao certo. Então, justamente nesse ponto, a operação falha, fracassa, porque coloca em jogo vidas de pessoas, que são os moradores da favela, e vidas das forças de segurança pública. Antes de iniciar aqui o papo, a gente estava conversando formalmente, sem as câmeras estarem ligadas aqui, e estava conversando com o Netinho que o efetivo foi em torno de 2.400 pessoas, não é isso? Isso. Então, o que eu noto nisso é um efetivo muito grande, né, para combater a criminalidade do Rio de Janeiro. Provavelmente a gente precisa disso ou muito mais, mas não é nem si o efetivo. Eu vejo que se falha na questão da inteligência, tá? Porque o crime do Rio de Janeiro, ele advém muito, como eu falei, do tráfico de drogas, de relações com bicheiros, de milícias formadas no Rio de Janeiro, que aí a gente já tem isso aqui nos anos 2000, né? Temos facções, Comando Vermelho, uma das principais, que aí existe uma curiosidade sobre isso. O Comando Vermelho, ele foi criado, ele passou a existir de dentro dos presídios, é uma situação que ela se cria de dentro para fora, tal, não de fora. E vem comandando todo o país, saiu do Rio de Janeiro e se instalou nas demais regiões do país, né? Eu creio que em todas, tal. Algumas não com tanta força, mas existe essa instalação. Então, em resumo e concluindo sobre o que eu achei, nesse aspecto, eu achei realmente que as forças de segurança do Rio de Janeiro, dos comandos, falharam, os governos, tentando fazer uma pirotecnia política, porque poderíamos, eu acredito nas forças de segurança, claro, a sociedade, a gente pega uma parte muito forte
sobre isso aí, que é aquela crítica. Às vezes eu vejo muitos policiais, tinham muitos amigos, como Netinho, somos amigos, colegas de infância, enfim, vários outros aqui em todas as corporações militares, civil e várias outras. Mas dentro dessa polarização política que vem ocorrendo no país também nos últimos anos, praticamente desde 2018, a gente pega muito aquilo, a crítica à polícia, da sociedade, a polícia não presta e tal. Eu não vejo isso, eu acredito nas forças de segurança e por isso esse é o meu pensamento, sabe? De que se fosse algo organizado, planejado, com a inteligência que temos, com a tecnologia que a gente tem, a gente vive uma era digital, enfim, e é inadmissível que uma operação ainda ocorra falhas como essa. A gente tivemos números de guerra praticamente ali. Nem todas as guerras têm essa quantidade de mortes, e ali foi o quê? Um dia e meio, 2 dias de operação, tá? Inicialmente é essa apresentação, essa explanação que eu faço, e aí abro espaço para opinarem, perguntarem, e até para o Netinho contrapor e emitir a opinião dele. Interessante que o Johnny falou, mas antes do Netinho falar, eu acho assim, não seria também um cenário de guerra já o que tá, você falou que é uma operação também, mas já não seria também um cenário de confronto armado e civis, entre aspas, contra as forças militares, alguma coisa desse tipo? Não totalmente de guerra. Diríamos que uma guerra civil instalada, né? Uma guerra civil, sim, há muito tempo, e aí a denominação que a gente chama, ou como a gente vai atribuir isso, enfim, depende, e já está instalada há muitos anos no país, como falei, desde da década de final de 60, início de 70. Porque, pelo que se entende, a denominação modifica a forma com que até o governo vai agir, né? Se for encarado como uma guerra entre bandido e polícia, né? Acredito eu que a partir do momento que tem milícias, que tem população fortemente armada com fuzis e estão aglomeradas lá, no caso, uma favela que tem uma aglomeração de pessoas que estão com fuzis. Querendo ou não, foram encontrados cerca de 90 fuzis, eu acho, foram recuperados não, que geralmente eles fazem a compra de fuzis a fabricantes que vamos supor, Imbel é uma empresa de armas, né? Aí existe uma determinada fábrica que produz um fuzil igual, parecido ao Imbel, e coloca lá a nomenclatura Imbel tal, ou Taurus, ou Glock, o que for. Então, a partir do momento que você vê uma aglomeração de pessoas fortemente armadas, para confrontar a segurança pública, caso a segurança pública vá de encontro a eles, acredito que já passa assim a ser uma questão de guerra civil, né? Uma coisa que o Slone falou que é bem importante ele ressalta talvez a falta de inteligência da ação da segurança pública, né? Eu passei 7 anos dentro da inteligência, certo? E não vou comparar as situações que a gente tem em Alagoas com o Rio de Janeiro, que a proporção é desenfreada, desmedida demais. Mas uma coisa que a gente sabe que foi criada, não vou dizer recentemente, não sei nem dizer quando, mas aquela ADPF mesmo. Sim. Foi criada para que a segurança pública suba a favela e trate os subtentes, né? Que trate os moradores com mais igualdade, que sejam mais respeitosos e que usem a força proporcional na subida da favela, ao tratamento com a população. Mas essa mesma ADPF, ela obriga o Estado a avisar a Secretaria de Segurança, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, o governo, Secretaria de Segurança, a SAMU, ao bombeiro que vai ter operação. Todas as entidades que possam ser envolvidas com a segurança pública e que possa estar envolvida para que possa ter feridos ou que vão subir ou não subir, tem que ser avisado. Como é que a inteligência vai conseguir agir de forma inteligente com tanta informação para tantas pessoas? Eu digo isso porque eu já peguei várias operações que vazaram, que pode ser dentro da Polícia Militar, pode ser dentro da Polícia Civil, pode ser dentro do Ministério Público. Até por uma pessoa que simplesmente imprime um mandado de busca. Essa pessoa que imprime pode vazar. Como também um policial que está indo mandar uma mensagem. Imagine com tantos órgãos envolvidos graças a essa ADPF que foi criada por alguns partidos. Então, assim, há uma falha na inteligência, sempre vai haver. Vai haver falha na inteligência, nunca vai ser de forma 100%.
Não tem como. Não tem como. E nesse caso do Rio de Janeiro, com essa criação, com essa nomenclatura que dá acesso a tantas pessoas a saberem de operação, é impossível. Pô. Quantas pessoas ali não já sabiam? Quantos dos grandes mesmo já saíram da favela? Foi pego. Ainda traficantes grandes foram. Mas muitos saíram. Mas ficaram aqueles que foram ainda assim confrontar a polícia. Aí você diz, não, eles não queriam confrontar, foram entregados e se entregaram. Eles estavam de fuzis, pô. Eles estavam de fuzis. Então, assim, eu como policial, não vou esperar o cara que esteja armado, não vou esperar a reação dele, não. Sinceramente, não vou esperar, não. Se ele tem disposição para atirar em mim, o problema é dele. Mas se ele tá armado, eu tenho disposição para atirar nele. Certo? Então, para mim, se ele tá armado, eu vou ter a disposição. Se for necessário tirar a vida dele para proteger a minha, eu vou tirar. A questão de disposição para o uso do armamento aí é de cada um. Como também tem vários policiais, pô. A gente tava falando aqui, eu disse há pouco, antes de você chegar, Johnny, a gente comentando que de 1.000 policiais, que se forme aí, talvez 50 é que realmente vão servir para o serviço operacional mesmo, para ir para ali para o confronto. E eu tô botando um número aí legal. Sim. Em sua grande maioria é pro serviço básico aqui, o feijão com arroz. E eu não culpo não, velho. Tem que ganhar seu dinheiro. Agora, se não tiver também uns doidos para fazer o serviço, simplesmente a criminalidade vai tomar de conta. Então, esses 50 loucos a cada 1.000 é os que realmente têm disposição. Muitos aí só quer pagar de gatinho com a farda e com a pistola na mão, um fuzil e tal, tirar a fotinha. Mas não tem coragem não. É a mesma coisa o traficante. Muitos vão estar com o fuzil ali, prontos para atirar. Muitos não. Mas eu, na dúvida, eu vendo armado, eu tenho à disposição. Se ele não tem um problema dele. Certo? Então, assim, acredito, vindo agora para falar sobre, finalizar sobre a questão dessa operação, para mim houve falha sim. Se a gente for falar, foi um sucesso, não foi. Morreram 4 policiais. E para mim a vida de 4 policiais não vale de 1.000 traficantes, velho. Não vale. Então, para mim, já não foi válida por isso. Só que a gente sabe que toda invasão, no caso, tomada de algo e que vá utilizar de meios proporcionais de força, vai ter o risco. E querendo ou não, a gente quando... muitos não levam a sério, mas quando a gente fala que... quando a gente faz o juramento e que diz que mesmo com a nossa própria vida... Muitos podem não acreditar, mas é mesmo com a nossa própria vida. E são nesses casos que mostra que em algumas situações a gente está pondo a nossa vida em risco e mesmo com a nossa própria vida a gente vai ter que fazer. Então, se a operação foi um sucesso, não foi porque morreram 4 policiais. Era necessário? Para mim era. Porque era uma resposta da segurança pública do governo para mostrar à população que eu sei, acontece isso aqui, mas eu posso subir, eu posso fazer. E posso fazer sem apoio sem apoio do governo federal, sem apoio das Forças Armadas, que foi o que aconteceu. Há 15 anos atrás, a gente teve mais ou menos isso, em uma proporção até menor, com apoio das Forças Armadas, com blindados das Forças Armadas. Agora não. Foi só a segurança pública, foi só as forças de segurança pública do estado do Rio de Janeiro que foram lá, subiram e bancaram. Certo? Vai resolver? Não. Não vai. Não vai resolver. Mas é uma resposta do Estado que ele pode. Que ele simplesmente não está deixando a população lá jogada, mas que ele pode, se for necessário, ele vai subir a favela. Se for necessário tomar a favela, tem como a polícia tomar. Ô Duval, até que ponto você vê, por exemplo, como o Johnny falou, disso ser um palanque, né? um show pirotécnico, assim, tanto para um lado quanto para o outro. Porque se de um lado as pessoas tomam parte da polícia, mas tem também o pessoal que toma parte de quem ficou lá, né? Dos traficantes e tal. E fazem palanque também com isso, né? São duas vozes. E como o Johnny bem ressaltou, a gente tá em ano quase político, né? Tá chegando aí. Sim, ano pré-eleitoral, né? Eu sendo bem sincero, eu não fiz pesquisa, não fiz estudo nenhum não pra vir. Então não sei. Eu sei do meu posicionamento da área de segurança pública, certo? Eu não sei, o governador do Rio tá no segundo mandato dele? Acho que é o primeiro, né? É o primeiro? Acho que é o primeiro. Cláudio Castro, né? E assim, pode ser sim, pode. E eu vou ser bem sincero. Pra quem tá. A política é um xadrez, né? A gente sabe. E hoje o marketing é tudo, velho. Marketing é tudo. Ele talvez tenha escolhido o momento certo pra se enaltecer e crescer
nas pesquisas, sim. Mas para mim, o que for favorável para a população e que mostre força para a população e que a população não está sozinha, para mim é válido, entendeu? Agora que pode ser palanque político, pode. Mas ele sabe também, é palanque político, mas ele sabe o risco que ele correu também. Ele tá vendo aí. Estão querendo caçar. Ele vai ter que responder Só interrompendo, mas a cassação é decorrente de outras situações. Mas aproveitaram o momento, não foram antes. Agora que aproveitaram essa situação, que entrou em ênfase, que viram o crescimento dele, que aí vem a questão justamente por ser ano político, né? Como a gente pois fala, é, que aí a hora aparecem que... as podridões, Aí a hora que todo mundo, ele resolveu crescer, fez isso, talvez para aparecer, para crescer no Ibope, crescer nas pesquisas, aí chega o outro lado e fala o quê? Não, vamos derrubar ele. Certo? E por que não fez antes? E voltando para a questão da operação, uma operação a gente não faz em 2, 3 meses, não. Principalmente uma operação daquele tamanho. E eu vou dizer uma situação daqui de Palmeira. Bicho, aqui em Palmeira, são 80 mil habitantes, né? Menos um pouco. 70, né? 70 mil habitantes. A gente foi fazer uma operação aqui, não lembro o ano. A Operação Xanduca. Bicho, sem mentira nenhum, foram 9 meses, pô. Do início de a... estudo, Oi? de estudo, De organização. tudo, pô. De início até finalizar a operação, pô. Uhum. Foram 9 meses, pô. Uma operação em Palmeira. 9 meses a gente teve. A gente passou 9 meses na operação. O que é extremamente necessário, né? E aí imagina uma operação daquela. Eles estão desde o ano passado, né? Lógico que eles têm um efetivo maior, eles têm talvez tenham uma tecnologia até mais avançada que a gente, tem mais material. Mas demanda muito tempo. Demanda muito tempo. Então, assim, pode ser palanque político? Pode. Pode ser sim. Mas que pra mim era necessário e por mim teria acontecido e por mim acontecia. Talvez se tivesse uma resposta dessa com mais corriqueira, muita coisa acabava. Só que a gente sabe que por trás do traficante que foi pegar ali, tem outro traficante, que tem outro traficante, que o cabeça é envolvido no tráfico, que é patrocinado pelo tráfico, que é quem tá muito além de tudo isso, né? Geralmente. Então nunca chega a ele. Porque chega um momento da operação que aqui corta. Certo. Exatamente. Não vai... Posso... Fica à vontade. Então, complementando 2 pontos aqui. O primeiro que o Jonas perguntou e depois do Val deu continuidade, que foi na questão se era uma guerra. Tá? Eu entendo a linha de raciocínio, né? Antes disso também, antes de adentrar nisso, eu tenho falado aqui que não deu uma estudada na pessoa. Não, também não. Assim, eu sou curioso no assunto, acabo vendo essas questões, eu não assisto TV e, enfim, busco muitas coisas por mídias alternativas, YouTube mesmo e tal, mas aquilo que assuntos que se relacionam comigo, que eu gosto de verdade, não aceitar assuntos de todos os lados, de todos, mas claro, tem que haver uma peneira, uma análise, né, enfim, não sei por qual motivo, mas sempre tive essa tendência de analisar, de questionar, Mas aí o Jonas perguntou na questão da guerra, se não era uma guerra, e Duval complementou na questão que tem elementos de fuzis e tal, né, que aí deu a entonação a essa questão de que realmente são armamentos de guerra. E é fato, verídico e tal, né? É uma guerra, mas como considero uma guerra civil. E aí, por que não? E eu creio que se perguntou isso para adentrar na questão de como combater isso, e até porque tem algo muito que está latente agora, que é na questão de tentar definir os traficantes como narcoterroristas, tá, para mudar a legislação, etc, etc. Eu imaginei que a gente fosse abordar esse assunto aqui e tal, e já tinha visto coisas antes, dei uma lida rápida também sobre o assunto, né? Uma das diferenças dos pontos principais que não se configura, a gente tem legislação própria, entendeu, Jonas? Gustavo e Duval, sobre essa questão, sobre facções, sobre o que é facção, sobre traficantes, sobre as penas de traficantes e tal. Mesmo os traficantes portando fuzis, e é isso aqui em momento algum define, retira, minimiza a questão do crime, mas não se equipara a terrorismo, porque terrorismo ele depende de que aquilo surja de grupos armados, paramilitares para-armados, para atentar contra questões ideológicas, questões de raça, de etnia, de religião, entendeu? Essa é uma definição principiológica, tal, tá na lei. Eu não lembro de cabeça, mas a gente pode pesquisar, que é a lei o que define o que é terrorismo. E
né? E em contrapartida disso, aqui nós temos a lei que define o que é facção. Tal. E aí, só dando continuidade, quando eu falo da pirotecnia, por ser ano político, inclusive, né? O ponto principal aqui era, para a gente não se perder, era a questão da operação, do sucesso ou insucesso. Né? A questão da pirotecnia do Cláudio Castro, que eu falo, governador lá do Rio, vocês falaram de um mandato, eu acho que seja o segundo, talvez, não. Dele não tenho certeza. Eu pesquisei aí. Ô, Emanuel, pode dar uma olhadinha aí, por favor, se é o primeiro ou o segundo. Ele, Para a dúvida. com isso, inclusive, ele foi a rede nacional. Eu falo em rede nacional porque as mídias nos remetem à rede nacional hoje em dia. Não é vinculado a uma Globo, a um SBT e tal. Enfim, isso tá... Decadência mudou a forma que a gente busca ou recebe a informação. Né? Mas ele foi nacional falar que o governo federal não o tinha apoiado. Tal, como já criou uma confusão grande com o que era GLO, sobre o governo ajudou ou não, tal, que inclusive quando se reuniram, a cúpula se reuniu lá, o ministro Lewandowski fez questão de deixar claro e não criando uma situação constrangedora, mas falando que o governo do Rio de Janeiro não pediu apoio. Depois o Cláudio Castro tem vários vídeos dele falando e concordando que ele não pediu apoio, como o Duval falou aqui, né, eles fizeram essa operação sozinho e tal. Enfim, perdi um pouco aqui o ponto, desculpa. Sim. Só para voltar ao ponto aqui. Estou me acostumando ainda aqui com o ambiente. Mas, sim, ele foi entregar argumentos, um dossiê ao governo americano falando sobre o tráfico, o narcotráfico no Brasil, a denominação. E aí isso a gente vê que é uma pirotecnia, porque envolve a politização do que tem esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, tá? Porque é evidentemente claro que eles defendem o lado bolsonarista e tal. Não vou adentrar e aprofundar nesse quesito, enfim, é outro ponto. Mas ultrapassou os limites de competência dele, desrespeitou a soberania nacional de um Estado, eu falo do Estado brasileiro, e entregou a autoridades americanas um dossiê. E por que não tratar com as autoridades brasileiras? Por que não pedir para as autoridades brasileiras? Né? Então, é esse ponto que eu falo que fazem pirotecnia nessa época, e não só o Cláudio Castro, todos os políticos há vários anos. E aí, voltando ao assunto, mais uma vez, quando eu falo que, ao meu ver, houve... Ô Isolano, licença aí. Em relação a essa questão de não procurar as autoridades brasileiras, me parece que teve alguma coisa do tipo, como se o próprio presidente tinha dito que não autorizava o GLO, algo do tipo, né? Não, era... E eu não sei se ele chegou a tentar o contato com o governo federal, não sei, mas eu era me recordo de alguma coisa do essa tipo. questão do GLO que foi confundido. O Cláudio Castro, ele um vídeo recente, acho que de ontem, inclusive ele fala isso, que em nenhum momento ele fala de GLO, ele falou em alguns momentos ali, mas enfim. Né, talvez também a imprensa e as mídias levam para esse outro lado e a gente acaba pegando esses cortes, porque o que a gente vê, na verdade, como mais uma vez repito, Duval falou que não era especialista, um pouco eu nessa questão, a gente está opinando sobre o que chega, mas a gente tem recortes de realidade, né? Tudo que chega pra gente são recortes de realidade, não que aquilo aconteceu. É o quê? Deixa eu ver. Emanuel, Pode falar, Emanuel. Na outra. Na anterior. Na última. E agora? Então é o primeiro, Mas né? ele não chegou a assumir, não, na anterior, não. É o primeiro mandato. Então é o como primeiro, tá. governador. Tá? Então a gente tem recortes de realidade. Não que isso seja necessariamente verdadeiro ou falso, mas a gente tem recortes de realidade e a gente cria muito do nosso ponto de vista, da nossa cosmovisão, o que a gente tem de visão de mundo, da nossa ideologia, várias questões. Mas na GLO, até onde eu vi, foi a questão que eles tinham pedido blindados, fiz uma solicitação formal de blindados, e aí eu creio que o próprio ministro Lewandowski, ele entrou nessa questão de que se fosse para dar blindados, a gente tem que entrar numa questão de GLO, e aí era uma situação diferente. E aí eu volto para a questão da denominação, da definição dos traficantes de o que é essa operação que está tratando para tratar como terrorismo e para pedir. Porque está muita evidência essa questão de tratar como terrorismo. Tá, mas tratar como terrorismo para quê? Por qual motivo? João, qual é a definição? Repete a definição de terrorismo que você falou. Não, o terrorismo, em linhas gerais, o terrorismo, ele atenta contra etnia,
Algum outro grupo. Ideologia contra outro grupo. Mas, por exemplo, específico. Mas, por exemplo, quando... e não quando, contra quando... desculpa, só para não perder o raciocínio. E a questão do tráfico em si, das facções criminosas, que elas são, acho que 12 mil alguma coisa, aí que elas são definidas também em nosso ordenamento, ela trata de quê? Qual é o fim da facção criminosa? Porque a gente tem que tipificar, o Gustavo é do direito e a gente sabe disso. Tudo que a gente segue normas escritas, tal, ali, que a gente precisa de processos, procedimentos, cumprimentos. Perfeito. Quando o Lewandowski fala de GLO, quando o Cláudio Castro pede alguma coisa, então eles têm que se enquadrar nesse procedimento, porque senão lá na frente eles respondem, entendeu? Qualquer um deles. Eles Isso vão... é bom, porque Não, vocês só um são detalhe. especialistas, mas vocês são especialistas. Mas, por exemplo, quando Não, você fala em não outro... sou em outro especialista, não, no direito. Não há no especialista. direito. Na definição, por exemplo. Não, é, Quando- é nos porque complique. é isso que eu não sei se é no mesmo sentido, vai falar da ideologia, né? Não, porque quando um grupo tem um poço cavado numa mata para eliminar rivais que tem outra ideologia, e de uma forma, eu acho que de uma forma até um pouco terrorista. Pronto, aí- Não seria uma facção contra outra facção que tem outra ideologia, né? Que é o que acontece lá. Inclusive, o adentramento da polícia na favela lá foi justamente porque o Comando Vermelho tomou a favela do PCC, né? Aí, através disso, gerou interesse e já vinha rolando a operação e foi quando eles decidiram aproveitar o momento que houve a tomada do CV de uma favela que era do PCC e subir, né? Aí, voltando para essa questão de nomenclatura, eu não entendo, eu entendo pouco de leis. Então, a gente falando sobre terrorismo, né, que o Sloane fala que é uma questão de etnia, né, de grupos, né? E eu não sei, mas querem muito enquadrar, na verdade, como narcotraficantes, não é isso? Narcotraficantes. Narcotraficantes. Isso é uma pergunta... E que eu... desculpa, né? Antes de continuar. Que eu concordo que tem que haver uma evolução de leis criminais e tal. Só que isso como é que a gente faz? Como é que a gente faz isso? A gente faz com os legisladores. A gente não tem como fazer uma competência... Criar-se um aval desse... E aí, de novo, eu chamo pirotecnia... Porque, para essa definição, porque imagine, de última hora, todo o impacto, como você falou da operação, aqui de Palmeiras durou 9 meses. Para se fazer uma operação, ter uma operação de sucesso. Tá? Beleza. A mesma coisa é uma lei penal. Até porque a lei criminal, o Estado da Ação, antes de ser vocês, o último pessoal chegar lá, prender, dar um tiro, matar, ser morto, a gente tem todo um Estado organizado e tem outros pontos que a gente poderia modificar isso. Direitos constitucionais, direitos sociais, tal, para o crime, a esfera criminal, jurídico criminal, penal, deveria ser a última. Então é o segundo, né? É o segundo. Então é o segundo dele. Que era o ex-juiz. É o segundo né? mandato dele. Foi em Não é 2017 o- que ele assumiu? 19, Como né? era o nome do antigo? O nome do antigo, tá. né? O ex-juiz, né? Witzel. Não era juiz ele? É. E só um ponto também aí para acrescentar no que tá falando sobre o que leva, talvez a gente se pergunta o que leva a isso tudo, né? A gente fez uma explanação geral de como começou, tal se desenvolveu, a violência talvez, e aí não vamos normalizar a questão só porque a sociedade cresce, a violência tende a crescer, não é isso, a gente veio vários países, vamos, ao invés de pegar exemplos ruins, vamos pegar exemplos bons, Suíça, Finlândia e tal, que fecham, Holanda, que fecham cadeias, que fecham presídios e tal, né? Então não é mais... De 1982 para cá, a gente teve... Nós tivemos todos os governadores vivos do Rio de Janeiro foram presos. Todos. Quais os crimes? Corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, associação ao tráfico, né? Enfim, pessoal, tem muito assunto aqui, a gente vai trabalhando agora, com outros, deixa eu- mas... Aí, aproveitando aqui, falando sobre a questão do narcotráfico e falando sobre a nomenclatura e a questão de leis que levam à nomenclatura, né? A gente sabe que a questão de leis, principalmente brasileiras, vem muito da interpretação do jurista, né? A gente sabe que vem muito da interpretação, certo? Então, vamos lá. Narcoterrorismo, por exemplo. Não sei a que ponto nem que lei fala sobre o narcoterrorismo. Mas o narcoterrorismo, para mim, de forma leiga, vai englobar o quê? A produção de drogas, a venda de drogas, o armazenamento de drogas, né? O tráfico de drogas. E o terrorismo vem para a parte da violência, né? Cometer terror, a população,
obrigar a população a algo, exigir a população a algo, forçar a população a algo. Então essa para mim parte para a parte do terrorismo. Então vindo para o que o Sloner falou de grupos, aí a gente vem para as facções, que são grupos. Então por que não engloba? É aí que eu não entendo por que não engloba como narcotraficantes, como terrorismo, se existem armas de grosso calibre, se existem bombas, se existem fuzis, se existe violência, se existe a produção de drogas, se existe o armazenamento, a venda, o tráfico, existe a ameaça, a obrigatoriedade, a violência, a morte, o buraco lá do tamanho do mundo para jogar, e os grupos que cada um vai lutar pelo seu, PCC, o Neutro, o Comando Vermelho. Então, são grupos, não deixa de ser grupos. Aí só que aí vem o quê? A questão de interpretação. E cada um interpreta do seu jeito, onde vem a ser do seu interesse. O que acontece é isso. Talvez para o governo federal não é de interesse dele. E para o governo estadual é de interesse. Pode ser palanque? Pode. Mas é uma briga política e o uso de forças de segurança para algo que é sim um terrorismo, é sim uma questão de tráfico e de grande dimensão que o Rio de Janeiro não vai se resolver, não só nessa subida, nem vai resolver esse ano. Isso aí teria que ser algo feito, sinceramente, teria que ser feito algo semanalmente para acabar com aquilo, pô. E assim, eu tô falando de forma bem grosseira. Tem que ser subir todas as favelas, ir subindo, e fazer tomada, e ia mexer também para questão de política, porque envolve política nisso, E onde eu quero chegar é que simplesmente a questão de englobar, entender como terrorismo, narcoterrorista, isso tudo é só uma questão de interpretação da lei. Aí cada um puxa pro seu lado, cada um vai puxar pra sua sardinha. E quem se ferra nisso tudo, desculpa a palavra, é a população, pô. A população de bem que tá refém lá. Tá lá em cima pagando internet, sendo obrigada a utilizar, que eu acho que vocês sabem que eles são obrigados a utilizar o provedor que o traficante mandar. Sim. São obrigados a comprar no mercado que o traficante mandar. Ou as milícias, né? Ou os dois. Isso, e tem isso também, as milícias. Muitas vezes. E tem isso também, que as milícias também, então tomam conta. Que as milícias aí só... Eu vou até, assim, nesse assunto aí dos dois, eu queria fazer uma pergunta aqui, quem souber responder, né, ou pelo menos tentar chegar numa conclusão aí. Qual seria a diferença do que acontece... A gente tá falando do Rio de Janeiro, né? O que acontece no Rio de Janeiro para o que aconteceu ali nos anos 80, nos anos 90 ali na Colômbia? Deu para entender aí, né? Porque assim, Farc, o pessoal... tá falando das Farc. Não só eles, como o pessoal fala muito, como é o nome dele, agora eu me esqueci. Pablo Escobar, mas só que não tinha só o Pablo, né? Tinha vários... Tinha os cartéis, né? Tinha Tinha os cartéis. Medellín, né? Medellín, E aí a gente vai... Qual é a diferença? Qual seria essa diferença, né? Um ponto de divergência aí, que diferencia os dois, é que as Farc, elas invadiam territórios rurais. MST. O único local que facções criminosas tomaram, não, aí é outra movimentação, não. Depois a gente debate esse assunto também. Outro podcast. E o único local do mundo que as facções tomaram as áreas urbanas, um dos únicos é o Brasil, né? Aí invadir áreas urbanas, né? Sim, no caso das Farc eram mais zonas rurais. Zonas rurais, Tá. Eles se afastavam ali, não eram tão organizados, não tomavam tanto, não influenciavam tanto na vida cotidiana urbana do país. Eles se organizavam ali, tinha um poder paralelo, que é equivalente a um exército também, de combater, de combater o próprio governo. Só na Colômbia? Ou eles adentravam outros países, sei lá, não tem um fronteiras? conhecimento profundo, Gustavo, assim, mas com certeza tinha Não, vários... mas não tem. Não, cara, não foi assim, vários, até nos Estados Unidos, porque a droga deles corrava pra todos. vários Sim, latinos mas americanos. E também a questão dos Estados Unidos, as Farc, na verdade, as Farc parecia ser uma milícia contra o governo, né? Aham, Que sempre batia de frente com o governo, né? aham. Mas as Farc, ela não... Teve um momento que ela começou a se envolver com o tráfico, né? Que foi quando ele pediu apoio. Diretamente. Que é a mesma das coisas que acontece aqui no Brasil também, né? Sim. Entendeu? Mas eles não... diretamente, eles pelo menos se omitiam ao tráfico, tá ligado? A ter envolvimento com o tráfico. Aham. Então, quem fazia a exportação do tráfico, que foi aquilo que foi bater nos Estados Unidos e tudo mais, eram os cartéis, né?
Que era Medellín e eu esqueci o outro de... Que esse é o grande problema, entendeu? Aí depois as Farc viu a força que os cartéis tinham, financeiro, aí foi quando começou a externar mais realmente o apoio deles, né? Interessante também que lá tinha um grupo que era como se fosse um grupo paramilitar, não sei nem se está correto. Paramilitares, né? E eu acho que, assim, pelo menos se a gente trouxer para hoje, eu acho que as Farc parecia mais com é melhor nem dizer, né? Porque não, porque aí a gente já vai envolver direita e esquerda e tal, mas me parece que... As Farc envolve o quê? Não, esqueça. Tinha um grupo que era como se fosse para combater... Calma, né? combater é porque tinha as guerrilhas, né? Tinha as guerrilhas como se fosse de um grupo mais militar e um grupo que não era envolvido com militar. Agora eu não lembro, tinha um nomezinho deles também. Até tinha uns irmãos. Eu lembrei agora da... Como é que diz? A série que teve, e aí tinha uns irmãos lá que eram bem conhecidos desse grupo aí. Mas eu realmente não me recordo agora. Pensei que vocês iam se recordar. Não lembra, não? Não consigo não lembrar, não. Também. Mas eram eu acho que eram ex-soldados, ex-militares e tal, e criaram esse grupo. Justamente porque invadiram. Né? Porque justamente porque invadiram a terra do pai deles. Foi uma coisa assim. Então, eu acho que mataram os pais deles, algo do tipo. E aí eles criaram esse grupo para acabar um grupo contrário, né? Vamos dizer assim. Uhum. Eu sei que lá era pancada. Eu só não sei se aqui tá nesse nível, né? Não. Vamos lá. Foi só um comentário. Vamos. Não, a questão, quando eu digo de vocês serem especialistas, é porque apareceu na internet um especialista que falou que com pedras... Aí tu quer botar a gente... Não, tu quer colocar a gente eu digo, não tá me complicando não aqui. tá cabichique que vocês sejam pior do que a especialista que tem que invadir a favela com pedra. De pedra. Que eles vão entregar o fuzil com O que é que você acha sobre esse comentário dessa cidadã? Eu não vi o comentário em qual contexto foi aplicado. Você teve sorte de não ter visto então, meu irmão. Não, ela velho, em resumo, de verdade, ela falou que muitas vezes não há necessidade de você apontar o fuzil. Que uma pedra, muitas vezes, simplesmente uma pedra, ela quis citar um exemplo, que uma pedra, muitas vezes, vai fazer com que o traficante entregue de forma pacífica. Eu não vi, mas eu- talvez ela esteja na figuração de linguagem e tal, pra falar Não, que ela quis, pelo que eu entendi. atitudes sociais, políticas públicas, sociais ali, Não, talvez mas nesse quadro. assim, eu não sei também, mas né? eu não vi também. Mas Foi um pelo que eu eufemismo entendi- muito bonito. Não, pelo que eu entendi foi... Não sei se você conseguiu. Ela quis dizer algo do tipo assim... Eu gostei. Eu fui... Parabéns, Como se fosse a polícia seria preparada e os traficantes não seriam preparados. Então, talvez, se a polícia chegasse ali com a pedra, fosse mais efetivo do que o próprio traficante ali com a arma. Foi mais ou menos nesse Porque não ia chegar a matar o traficante, ia no máximo machucar, e a polícia tem conhecimento e preparo para, com a pedra, tomar o fuzil do traficante, que ele não tem conhecimento. Aí esquece ela que os caras contratam ex-EBs, né? Paraquedistas, a porra toda que eram militares, que passaram sim. e para preparar eles, né? Para treinar eles. Tem um cara chamado Mota, que ele era da Marinha. Ele foi preso ano passado, brasileiro, que ele era especialista nessa parte de comando de drones, de táticas de guerra e tal. Aí foi preso dentro de um dos quartéis pela Polícia Federal após uma operação. Ligado diretamente ao tráfico, um dos caras treinavam o tráfico. E a gente tem muitos, né? Tem muitos disso. Então, que eu não entendo acho até que foi hoje do filme como... Cidade de Deus. Desde o filme Cidade de Deus, assim, pra mim que sou totalmente leigo aí no assunto, pelo menos desse embate não, né? Dessa guerra, né? Uhum. Tem lá o cidadão que era um ex-soldado do exército, e ele é quem fica ali de um lado e do outro, né? Ele com o Zé Pequeno. Não sei se vocês lembram disso. Não lembro? E ele era um soldado. Então, os caras até no comentário do filme dizem, não, ele parecia ser 10. Ele derrubava 10 do outro grupo, enquanto um derrubava um. Porque realmente, se você tem uma técnica apurada, é claro que você vai ser... Você tem um treinamento, você vai ser melhor. Eu acho que foi nesse sentido que essa cidadã quis dizer que a polícia realmente era preparada e que o traficante ali não seria. Aí eu não sei se são, se não são, mas... E aí, é como eu disse, aí ela esquece que eles investem nisso, pô. Eles investem... Eu esqueci o nome da marca do drone dos caras, pô. Aí é surreal. São drones de 60 mil reais. Ponto 50, né? Os caras gastando 50, 60 mil com drone, pô. E outra, eu não entendo por que isso não muda. Você prepara um cara 3 anos, 5 anos, 7 anos nas Forças Armadas e
devolve ele. Preparado pra guerra. Aí você deixa o cara desempregado e preparado com conhecimento de guerra. Um exemplo, quando a gente faz curso operacional na polícia, pronto, no BOP. Vai ter o COESP. Eu sou do interior. Os caras não fazem questão não, porque eu que sou do interior me formar não, no COESP, no curso de choque. Não faz questão não, porque se eu me formar no curso de choque ou no COESP, eles sabem que eu sou do interior e que provavelmente eu vou voltar pro interior. Então pra eles não interessa o batalhão deles. Eles querem formar os que são do batalhão dele, porque eles vão usar. E era isso que o Exército, as Forças Armadas deveriam fazer. Investir naqueles que vão permanecer. E não investir naqueles que vão sair. Então, você vai dar conhecimento, você vai dar conhecimento de guerra, de armamento, tudo mais, de como montar, desmontar, como resolver planos, como você fazer adentramento, entrada tática, como defender uma favela, como subir uma favela. Incursão, né? Incursão a porra toda e desemprega o cara. Só que eu acho Dá um que pé na bunda. eu acredito que eles tiram porque acho que deve ser uma Não, força mais rotatório. viril, né? Mas não. Poderia ser repensado, né? Eu nunca tinha Sim, pensado nesse ponto. Tem a rotatividade, pô. Mas Por exemplo, aí já fica pros dois. Teve o caso de um menino que foi encontrado com a cabeça pendurada lá na árvore e o corpo abaixo. Isso não é um excesso policial, assim, aliás, ainda não se sabe do que se foi. for a né? polícia, né? Ninguém sabe. E aí? Mas É o que eu ia vamos- falar também. não se sabe se for a polícia. Nada impede ter sido traficantes tal pra causar até- comoção. Ou... Pois é, pra causar comoção, como tem vídeos também mostrando o traficantes obrigaram alguns populares a rasgar as roupas deles, dos que foram mortos, né? Pra Isso. depois tirar foto, pra dizer que a polícia porque pegou tava tudo de Os que, cueca, né? estavam, Não. os que estavam com roupas camufladas foram. O pessoal retirou ali. Mas Retirou. deu pra ver nas imagens, nos vídeos, né? E aí eu também não vou passar a mão. Pode ter sido polícia, pode. Vamos lá, imaginar, você sobe uma favela, atiram contra você, você tá lá no confronto, em combate, e, velho, quando há quando cai um companheiro, ele canta no rádio. Olha, fulano, socorro, urso, não sei o que. Aí leva. De repente chega a mensagem. Vê a óbito. Bicho, velho, você tá com sangue no olho ali, velho. Imagina a vontade que dá. De repente pegar um machado e arrancar a cabeça de alguém. Não sei se foi isso. É entendível, né? É correto? Não tô dizendo que é correto. Não. Eu tô dizendo Mas que é apurado. é um momento que você tá ali com sangue no olho, que você tá confrontando o inimigo e você fica sabendo que um companheiro seu que saiu de casa para fazer o seu trabalho, que poderia não estar ali, que nem teoricamente nem teria a obrigação de estar ali para estar no combate e de repente ele vem a óbito. Meu irmão, velho, a vontade que dá é arrancar a cabeça de cada um, velho. Se tiver um machado, você vai sair arrancando. Só é rezar para que ninguém descubra, né? Dentro. Posso. Com certeza, meu querido. Não, nesse ponto eu também eu teria o mesmo. Tentei abordar a mesma coisa que o Duval, que primeiro você tem que saber apurar de onde vem. E é entendível, não que seja questão de aceitável ou não. É claro que excessos têm que ser punidos e tal. Mas dentro do que eu vi também ali sobre a operação em si, eu não falo de outras operações ou de outras estadas da polícia na favela, eu vejo que houve mais um combate mesmo, direto, um confronto, né? Então, até os relatos mesmo de excesso eu não ouvi tanto, a gente ouve da parte da galera que foi pra mata. E eu concordo, independente de lado, independente de ideologia, eu concordo naquela que se foi pra mata atentar contra a vida da sua segurança pública, bicho, não dá pra recebê-los com flores, né? Oi, Lone, aí o detalhe até em relação a isso, você trouxe assim, tinha uns 121 mortos, né? Segundo os então. dados que eu vi até então, Pronto, tem e 4 policiais. Tem alguma dentro de 124 policiais mortos. certo. Tem alguma comprovação de algum inocente aí dentro desses 117, no caso? Gustavo, até onde eu vi também, é porque é muita coisa, né? Vai chegando informação e como eu falei, a gente vê recortes e eu tenho uma cautela, eu tenho um cuidado de analisar isso até por conta da minha profissão, da minha postura mesmo, dos claro. meus princípios, tal, de não insurgir, cair em fake news, como a gente Isso. fala, até porque a gente pode ser propagador disso. Eu lembro comigo isso aconteceu uma vez, foi até Nielson, nosso colega companheiro da segurança pública também, Nielson. Poxa, foi isso não, Dorito, não sei o que. E aí quando eu fui olhar realmente
Alguém tinha editado, tinha feito. Mas isso estava circulando do grupo, isso sei lá, não sei se foi 2018. É, mas que a foi gente nessa não tem nem época noção ainda disso, não né? tinha, mas foi logo na época que propagou. Então, por cautela, por ser uma pessoa que militou com o direito e tal, enfim, eu preferi tomar mais cuidado, né? Até então, tinham sido 61 já tinham sido identificados. 81 já tinham sido identificados. Isso, 81. Passagem, 60 e pouco já tinham passagem. Não, 60 desses 81, 60 e pouco tinham passagens. Uhum. Tá? E todas as pessoas que morreram, todos nesse aí, foram homens. Sim. Inclusive do lado dos que se dizem, do pessoal que estava na periferia, sejam traficantes ou moradores, entre 15 e 55 anos. Certo. Tá? Esses são os dados que até então eu tinha visto. E aí, Gustavo, pessoal que provavelmente, com certeza, morreu dentro de um moído de bala, meu amigo. Tudo que é jeito, com certeza morreu algum inocente. E aí eu Não dá trago, aí nesse ponto aí eu venho com uma pergunta aqui para Duval. Duval falou, né, Duval, mais ou menos assim, que os 4 policiais, né, que foi um erro, né, foi uma falha por causa de morte de 4 policiais, que valeria mais do que, sei lá, quantas mortes do outro lado, vamos dizer assim. E uma morte de um inocente, Duval, caso tenha havido, né, digamos assim. Como é que você coloca aí na balança em relação ao ocorrido ou outros ocorridos? Uma boa pergunta, eu gostei da pergunta. Pra mim, entra na mesma validade do policial. Morreu inocente ou um policial. Não tem, quem tá ali para o confronto, quem não quer entregar o armamento, não quer se entregar, é o traficante. Então, o que eu gostaria é que o traficante foda-se. Mas a gente sabe que tem os colaterais, que aí é a polícia que bate diretamente com o tráfico e acaba sobrando para a população. O que a polícia tentou fazer, aí vamos lá, o que a polícia tentou fazer foi diminuir ao máximo os colaterais para a população. Não sei se vocês sabem. Foi utilizada a mesma técnica de 15 anos atrás, martelo e bigorna. Uhum. Certo? Qual foi a diferença? O martelo e bigorna, a gente sabe que a bigorna a gente chama que é como se fosse uma parede, que aí são os policiais que ficam no aguardo de onde eles vão fugir. Eles vão fugir para um canto, então você dá aquela saída para eles, mas os policiais vão estar esperando ali para entrar em confronto. E vão subir o martelo, que vai bater para eles fugirem. Uhum. Há 15 anos atrás, os caras subiram e foi troca de tiro e tocou foda-se. Esse ano, se eu não me engano, quem tomou frente na subida foi a Polícia Civil, foi o COI. E os caras evitaram ao máximo na subida efetuar disparos. Uhum. Eles receberam tiro pra caralho, velho, dos traficantes. Receberam muito tiro e não devolveram. Tentaram fazer a incursão efetuando o mínimo de disparos possíveis. Isso aí foi feito já na pré-eleição, foi conversado tudo mais. E eles foram fazer a incursão, subir para evitar o máximo de disparos possíveis, justamente para evitar colaterais com o cidadão, com a população. Mas quem efetuou muito disparo foi o traficante antes de fugir. Então, assim, a polícia ainda tentou diminuir e muito esse dano, colocando policiais em um risco do caramba em subir uma favela, evitando. Imagina, você evitar confrontar traficantes que vão estar fortemente armados, que jogaram bombas contra você, e você evitar disparos. Foi evitado 100%? Não. Mas eles evitaram e usaram disparos pontuais, inclusive com snipers, para poder evitar o confronto direto, para que realmente eles tentassem empurrar os traficantes para a bigorna, que era onde estaria a polícia militar com o batalhão de choque, os GATs e o BOP. Então, assim, a polícia tenta, mas ao colateral. E quem sofre realmente é a população de bem. Nesse caso, se quem atirava mais é o traficante, também a morte do inocente pode ter sido gerada pelo tiro. Sim, pelo traficante. Isso, é onde eu quero chegar. Pode ser que a polícia deu, sei lá, suposição, 100 disparos na subida e o traficante deu 1000. Subtende que o tráfico vai ter 10 vezes mais possibilidade que a polícia, mas a polícia vai ter a possibilidade de ter ferido um cidadão do bem, vai. Mas eles deixaram que essa possibilidade fosse muito maior do traficante, justamente para minimizar a culpa da polícia na subida, no adentramento da favela. Para tentar realmente o confronto direto lá na mata. Eu sei que é uma situação complicada, bicho. Tenso ali. Até pra você entender um momento ali. É complexo, pô, né? Por isso que eu falo que... E aí, quando a gente entra na politização, na polarização disso aí,
Aí fica louco, né? Fica insano, assim, porque não se resolve o problema, Uhum. politiza, defende um lado, outro defende o outro. Porque Eu coloquei até o que aqui, Duval seria uma colocou pergunta, solução, que, né? Exatamente. Qual seria a O que solução? Duval colocou foi crucial aí, tipo, porque eu ouço muita gente falar, e nós ouvimos, tal, controlado. Ah, não, mas tipo, tentando justificar os fins pelos meios ali, os meios pelos fins, trocando tudo de quando alguém morre, não importa se morre. Claro que importa, cara, uma vida importa. Se morreram 4 policiais. Se fosse só um, tinha importado e tal. Porque isso demonstra uma falha. Independente se 99% foi certo e 1% foi errado. Houve aquela falha, a tentativa é consertar aquela falha. Além dos 4 policiais mortos ali, como eu falei, a gente teve dezenas de feridos, em torno... Eu vi balança ainda entre 15 a 20 e tal. Um delegado do COI perdeu a perna. Teve a perna amputada. Acima, bem aqui, bem acima, bem perto da virilha. Tal. Por um tiro de fuzil. É fuzil ali, né? Uhum. É fuzil. Então, e aí eu volto àquela questão da falha na operação, onde eu bati, que é a operação. Eu entendo que ela se faz necessária, a intervenção no Rio de Janeiro, pelas forças de segurança nacional, por todos os governos. Eu acho que foi um erro crasso ali do Cláudio Castro, tentar lacrar com política e tal, porque poderia e deveria ter chamado e ter confirmado com o governo federal para dar apoio. Como falei, porque isso é muito antigo, tal. A gente tem armas de guerra, como estava falando, não sendo definidamente uma guerra, mas tem armas de guerra. Armas que derrubam helicópteros, então a gente precisaria de blindados, de como o que eu tinha sugerido. Mesmo que tivesse que mudar a lei, esperado um pouco mais ali, tá? Dezenas, né? Não só os mortos, dezenas de policiais feridos. Isso demonstra uma falha clara, até porque não vou falar que não tinha um plano. Tinha um plano, claro. Levaram ele até subiram pelo Alemão ali, encurralaram, os outros subiram pela Penha, o Morro da Penha, né? Isso. Tal. Encurralaram ali. Beleza, tal, mas tinha que ter os outros pontos menores definidos ali de como vai ser, como não vai ser, com o armamento que tivesse pesado, helicóptero a mais, o que tivesse que usar, drones de identificação. A gente não pode, os bandidos usam, é interessante, os bandidos usam drones com artefatos, com bombas, com essas coisas, e a polícia, às vezes, a gente pode se perguntar, um cidadão comum civil sem conhecimento pode perguntar, e por que a polícia não usa? Porque a gente se enquadraria numa guerra. Né? Seriam armamentos de guerra e poderiam... E tem vida de civis ali e tal, enfim. Então a gente não pode usar por conta disso. Então quando falo na operação, falo por esse motivo da falha. Eu vi na subida dos morros, do Val do FT ali, eu vi policiais, acho que do COI. COI. De joelhos, rezando, orando, suplicando a Deus. E aí você deve perguntar, mas qual é o problema que tem? Cara, não tem problema nenhum. Se você ser religioso, você ser ateu, você suplicar e você pedir forças a qualquer força que você acredite. Pelo contrário, é bacana. Numa operação, isso é inadmissível. É inadmissível, tal. Numa operação tem que ter efetividade, foco, objetivo. É assim que eu vejo, mesmo sem ser militar. Eu acho que Duval vê dessa forma também. E quando você passa a suplicar isso, é porque as coisas realmente estão em mais lençóis ali. Você praticamente está se despedindo da vida. Eu vi caras desesperados, me arrepio, de verdade, assim. Eu vi policiais chorando, desesperados ali. Ligando para a família, alguns ligando no meio da operação e tal. E não vou julgá-los por essa atitude, não. Mas é falar que o comando em si, a operação em si, ela demonstra falha nesses pontos, inclusive. Né? Levou tanto o risco da vida de alguém ali que poderia ter. Por que não esperar se já esperou tanto tempo? Se isso já vem desde a década de 60, 70 com crescimento, 2000, anos 90 que surgiram... As facções surgiram, o Comando Vermelho, primeira data também aí de 60, 70 e tal. As facções, como a gente conhece, ela data de 90, do Rio de Janeiro, fortemente ali. Invadindo tudo, tomando os morros, expandindo para o Brasil. E outra, é uma operação, eu vejo, pessoal, que não é só no Rio de Janeiro, é no país todo, pô. A gente politiza, vamos colocar Salvador. Ou como Salvador tá aqui no Nordeste, independente de governo, que a galera politiza traz governos, do governo PT. O do Rio de Janeiro é direita há bastante tempo. Direita dos que eu citei, e não fazendo defesa a bandeiras partidárias, PT, qualquer que seja, porque eu não sou filiado, eu não sou militante de nenhuma, tenho minhas predileções, minhas preferências políticas. Mas a gente tem que tratar, a gente tem que abordar isso, porque se aborda dentro desses assuntos. E acaba induzindo e levando a sociedade, e até gente com pouco conhecimento, para campos que, cara, de verdade, eu acho que a polarização nesse momento,
ela já não faz mais sentido não pro país. A gente tem problemas sérios demais. Mas aí nisso, olha, Pode fazer, pode fazer. Dos internautas. Dos internautas, o Manuel ali. Se eu souber responder. Oi, pronto. Você cortou agora, foi? Não. Tá, ó. Mas Chegou uma pergunta aqui. chegou uma pergunta, né? A pergunta é a seguinte. Provavelmente, né? Porque a gente tem que usar probabilidade, aí, porque fica até difícil responder. Mas quantas vidas foram salvas partindo do que ocorreu no Rio de Janeiro? O que é que vocês acham? Sinceramente, eu não vejo, eu vejo as mortes em evidência. Não que as mortes caracterizem a falha da operação em si. Não estou criticando a operação pelas mortes. Vamos entender também, vamos pontuar. E houve maciçamente a morte de traficantes, claro, mas houve mortes das forças de segurança pública ali. Mas não pontua a falha na operação somente pelas mortes. Eu falo pelo contexto em si e pelo fim ali que se buscou. A gente não tem um fim, o exército saiu de lá. E aí quantas vidas foram salvas? Nenhuma. Haverão mais mortes, com certeza, porque não tem um plano. As forças de segurança entraram, tiraram, encurralaram traficantes, tomaram fuzis e saíram. E aí eu repito, a gente vem fazendo isso desde a década de 70. Pronto, que aí vem a minha... Desde a agora década já de não é mais 70. internauta, agora é a minha. Quando foi que pacificou E um aí pouco? você responde também as duas. Quando foi que controlou um pouco, amenizou isso um pouco? E a gente sabe, conhece todo mundo, mesmo quem tem um conhecimento raso, com as UPPs. Tem morros no Rio de Janeiro que são pacificados. Santa Marta, a gente entra, em alguns outros a gente vai como turista e tal, e entra tranquilo. Outros não. Pronto, aí a minha pergunta é a seguinte, qual seria a solução? UPPs? Já que você citou a UPP? É complicado. Né? Qual seria a solução? Eu passo Duval, Slone. eu ouço o Duval. Pra mim, eu posso responder, mas Ou se quer Duval deixar quiser Duval já responder aí? Não, eu prefiro que... O Slone já tá. Vá. Deixa ele terminar o raciocínio. Eu compreendi. Não, ele compreendeu. Assim, Quantas vidas só que não podem ter sido salvas eu não- diante eu do não- que aconteceu? Só ia falar também sobre isso. Nenhuma necessariamente diretamente, nenhuma porque isso não veio, é o meu modo de ver, entendeu, pessoal? É o meu ponto de vista e tal, porque se tivesse acabado, encurralado, acabou o crime ali, acabou o Comando Vermelho, acabou aquela facção naquele momento, o morro estava salvo. O morro não estava salvo nem pela polícia, nem pelos traficantes, por ninguém mais, o Estado esqueceu o morro. E aí se toma o poder paralelo de todos os lados ali. Então, quantas vidas foram salvas ali? Vidas não foram salvas ali. Se perderam vidas ali naquele momento, os policiais, dezenas de feridos policiais também, outros moradores e a grande maioria traficantes, afirma aqui. Mas como assim vidas foram salvas se as suas seguranças saíram do morro, voltaram, o tráfico provavelmente voltou ao normal, os comandos lá um pouco assustados, um pouco mais talvez na esquiva, na defensiva, mas vai retomar enquanto o Estado não ocupar diretamente ali onde há ausência de estatal a tomada de poder pelo crime, pelo poder paralelo, seja ele qual for, bicheiro, traficante, seja qual a denominação for. Ainda nessa situação de quantos foram salvos, não dá para mensurar quantas vidas podem ter sido salvas com essa ação, né? Não tem como mensurar. É uma ação que até... eu acho necessária, eu vejo como uma ação necessária, certo? Para mim era uma ação necessária, mas não só essa ação. Tanto é que eles subiram, fizeram as apreensões e meio que de imediato desceram. Não houve ocupação. Imediato. Praticamente, assim, né? Então não houve a ocupação. Já que não houve a ocupação, então vamos lá, semana que vem, vamos subir de novo. Cláudio Castro, só complementando aí, Duval, Cláudio Castro fala que tem mais 10 ações preparadas. Sim, mas como assim? Vai subir, vai descer o morro direto e tal? Até para uma questão econômica, isso é inviável. A gente gasta, ultrapassa os bilhões, a gente já gastou trilhões de dólares com a guerra às drogas, o combate ao tráfico, porque em resumo se dá isso, né? Guerra às drogas, agora, ao tráfico. Licença aí os dois aí, porque assim... tem a questão eu imagino, tem a questão de preservar o local onde você mora, né? Sim. Falando em outra realidade, outra questão aqui, a gente está falando, lembrei aqui do Pinheiro, em Maceió, né? Devido ao que aconteceu lá, muita gente saiu, então tem uma história ali. Do mesmo jeito, o pessoal que mora ali nas comunidades no Rio de Janeiro ou em outros locais, ele tem uma história, né? Mas aí, vamos esquecendo um pouco a história.
Uma solução não seria... Porque, assim, pelo menos o que me parece é que quando até a polícia adentra ali, as formas que são as vielas ali, elas têm uma dificuldade, né? Não sei, pelo menos é o que aparenta do... Geografia já a geografia natural e a própria construção das vielas, assim, elas... Isso. Então, não seria possível retirar, tipo, fazer aglomerados de casa, fazer outros locais, outros bairros lá e levar aquele pessoal para lá e realmente não existir aquele tipo de moradia? Eu posso estar falando, mas pode ser até que o pessoal diz, não, tem uma história aqui. Por isso que eu falei, retirando essa parte da história, né? Gustavo, Eu falo assim, para questão de facilidade até para as pessoas morarem. pessoal, aí vamos lá, você pergunta como isso ia se resolver. Não é simples, a gente sabe que não é, Aham, mas teria que achar uma forma com que a polícia tivesse livre acesso para fazer rondas lá, né? perfeito. Isso. Exato. É, A mais ou polícia menos tem nesse sentido. Se a polícia tem livre acesso para fazer rondas, então beleza. O tráfico não vai tomar de conta porque a polícia vai entrar a hora que precisar, com uma, com duas, com 3 viaturas, certo? Sim, Para chegar a isso tem que pacificar. tem que pacificar. Para pacificar, vai ter o O sofrimento Estado tem que e tal, estar permanentemente dia e noite lá. Vai ter que- Então não vai ter que ter precisaria base lá. retirar dali. Poderia ser naquele local desde Não, que o até, Estado até, tivesse até dentro. porque Tá. a gente chama de favela e periferia, mas a gente tem casas boas, a gente tem comércios, Sim, a gente tem sim, ruas, claro. A gente- vielas, mas é o contexto geral ali Entendi. da favela, Eu do não- pessoal eu não- que saiu da parte Eu mais não nobre. lembro o ano. Mas aqui no Alto do Cruzeiro. Pronto. Aham. Aqui em Alagoas, se fosse parar para pensar, aqui em Alagoas é grota, não é favela, né? Aham. Mas a gente tem uma favela, pelo menos um desenho da favela que é o Alto do Cruzeiro. Naquela, exato. tem vielas Aham. que levam a mata, que levam as aldeias. É e tal. íngreme pra subir Pronto. e tal. Teve um tempo onde foi necessário instalar uma delegacia lá em cima. Aham. ligado? Eu lembro. Das antigonas, né? Pronto. Instalou uma delegacia e havia um movimento de policiamento lá, tranquilizou o local. No Rio de Janeiro, para instalar delegacias ou UPPs, o que for, tem que fazer a retomada. Mas tem que Fazer a retomada. e a permanência. Exatamente. Se vai botar lá e deixar 20 guarnições e fazer a permuta diária de serviço até construir alguma coisa, é algo que tem que fazer a operação já pensando nisso. Bicho, vamos subir a operação, vai ter sofrimento, vai ter cidadão de bem que vai morrer, vai ter mala que vai morrer, vai ter polícia que vai sofrer, mas a gente vai fazer instalação de lá, de UPP, vai fazer instalação do que for, de um batalhão lá de área e vai ficar lá. Porque aí sim vai ter um movimento de troca de serviço, vai ter um movimento onde a polícia vai poder fazer as rondas lá. Vai ter a presença do Vai ter- Estado, vai né? ter a É presença do Estado. efetiva. Só que lá não tem a presença do Estado. Não Teve tem. a presença do Estado e saiu a presença do Não Estado. tem. Aí você diz, você acha que foi uma ação falha? Você é contra? Não. Você é contra a ação, aquela subida? Não sou contra. Não sou contra. Eu acho, beleza, os colaterais são necessários. Mas, É mais porra, do mesmo, subir né? É mais do e mesmo as voltar ações. e recuar. É mais do mesmo. A gente tem situações, pronto, vamos mudar de dimensões para Alagoas, para a nossa realidade. A gente vê quando tem determinados bairros que são comandados pelo PCC, que aqui em Alagoas tem PCC, tem a facção neutra e tem o CV. E eles sempre estão brigando entre si, por quê? Porque eles querem pegar a área do outro para aumentar a renda deles. Aham. É óbvio. E a gente não quer que aumente o índice de homicídios, não tem o roubo que o cidadão trabalhador seja roubado e seja morto por causa de colateral de tráfico. Então, o que a gente faz é não chegar ao nível do Rio de Janeiro. Em ter locais que não tem acesso da polícia. Coíbe Se você fortemente chegar isso. a esse ponto do Rio de Janeiro, que tem um determinado, uma grota, uma rua, um bairro que a polícia não tem acesso, ferrou, velho. A Que gente é o que perde. aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro perdeu. O Rio de Janeiro, a segurança pública, ele perdeu o controle. Tá tentando assumir o controle, mas com algo que pode ser pirotécnico, pode. Era necessário, era. Mas esse não deveria ser o final. Não deveria ser o ponto final, tá ligado? Ele tem mais operações a serem feitas, tá? O governador. Outra, para fazer uma operação daquela tem que... não é simples. Não é todo mundo que banca, não é todo mundo que quer estar ali à frente. Eu falo de governo, falo de secretário de segurança e tudo mais. Mas simplesmente subir, entrar em confronto e não permanecer, não vai resolver. Quando a gente fala em solução, aquilo ali não resolve. Exatamente. Não resolve, certo? Aquilo não vai resolver. O que vai resolver é você fazer a tomada. É você tomar o território. Aquilo é um território. Em guerra, o que você faz? Se você quer um território que você quer para si e você quer ser dominante aquilo, você toma o território para você e você toma de conta.
Então no Rio de Janeiro é desse jeito. Se tá a favela e a favela não é não é do Estado. Quem manda lá são os traficantes. Então ou você toma pra si, ou então não adianta você simplesmente subir e depois voltar e o traficante. Até porque, tipo, não, existe uma cadeia hierárquica, existe uma pirâmide entre eles. Joãozinho é o terceiro da escala. Pedrinho é o segundo. José é o primeiro. Eita, José morreu. De imediato, Joãozinho primeiro, Zezinho segundo. Quem é? Maria, vai aqui para terceiro. É desse jeito mesmo. É por isso que muita gente não entende quando sai uma postagem ou alguma matéria. Morre traficante, principal traficante do PCC. Aí, 6 meses depois, morre principal traficante do PCC de novo. E da mesma área. Não acaba. E quantos principais são? Porque quando morre um, meu irmão, vai já sobe outro, vai ser substituído. Exatamente. Vai ser substituído. Então, tipo, se você quer realmente resolver essa situação, você tem que fazer a tomada de território e botar a força do Estado para permanecer lá. Se não tem o Estado lá... Não... Mas uma coisa interessante sobre isso, e aí que eu sou pessimista nesse ponto, ó, e sinceramente, assim, não vai resolver. Não há curto prazo. E por quê? Porque é como o pessoal fala, e fala de pontos, assim como a gente fala que a droga não está só na favela, porque é decorrente do tráfico, isso, mas como a gente fala, o tráfico é um modo das facções fazerem dinheiro, tal, capitalizar, né? E eles já têm vários outros meios, tal, enfim, venda de produtos, as milícias para armada, que é a junção de traficantes com... Mas não vai resolver. Por quê? Porque o problema do Rio de Janeiro também, de vários lugares do país, não é só a droga, não é só o tráfico, é sobretudo a corrupção. Porque no problema maior, na esfera global, digamos assim, do Rio de Janeiro, o ponto é a droga, o ponto é o tráfico, não é a corrupção. No Rio de Janeiro está instalado na Assembleia Legislativa, como eu falei em um momento anterior, mas tipo, de 82 para cá, todos os governadores vivos foram presos, cara. E com alguns com acusações, condenações que ultrapassam 400 anos. Tem noção do que é isso? Da corrupção, do tanto de dinheiro que essa pessoa lavou, que essa pessoa roubou, desviou tal da verba para se fazer isso. Então, o crime é uma junção de vários estados de coisas ali no Rio de Janeiro. E aí combater na favela e falar que essa operação foi um sucesso e trazer isso como minha ideia é justamente nesse ponto que eu coloco, entendeu? Inclusive para quem perguntou, Manuel, aí, que é sempre válido as perguntas assim, mas pra gente deixar claro, né? Tipo, tem solução, porque vai continuar a mesma coisa se não toma medidas efetivas diferentes. Sobre as drogas mesmo, a gente vem conversando, eu entrei na faculdade, creio que em 2002, Gustavo um pouco depois, que Gustavo vem da tecnologia, né? Aí, análise de sistema, tecnologia de informação, tal, mas quando eu entrei, a gente já ouvia, escutava e eu assistia, o pessoal debatia fortemente. Olha que naquela época eu era um moleque, um menino, tal, tinha o quê? 17 anos, 16 para 17 anos já. Mas aí a gente ouvia falar sobre droga, regulamentação, descriminalização, era sobre tudo que a gente ouvia. Sobre o Rio de Janeiro, sobre esse tipo. E até hoje, do tempo que eu tô na faculdade, mas eu já ouço isso de menino. Eu tô falando da faculdade porque a gente começa a prestar mais atenção, né? 23 na verdade. Anos já, 23 anos já. Não falo não, pô, tá de jovem até aqui. E aí isso a gente ouve desde sempre e tal. E não há votação, não há alteração de lei, uma lei bacana que seja congruente com todo mundo, que haja uma junção de ideias, de pensamentos, porque o Congresso está ali, beleza, a gente precisa de ideias diferentes, divergentes ali, mas para chegar a um ponto em comum, ao bem comum. Não é o bem individual, que é o que a gente vê hoje. Então, primeiramente por isso, porque o problema do Rio de Janeiro não é um problema só do Rio de Janeiro, como eu coloquei. É um problema nacional, é um problema político, de corrupção, um problema de sociedade. Enquanto a sociedade continuar nessa vertente, trazendo políticos como os principais coadjuvantes, sendo fanáticos, deslumbrados por nome, seja Lula, seja Bolsonaro, seja o próximo que vier, seja quem for, a gente vai permanecer nessa mesma linha, entendeu? Você falou muito de política aí, eu acho interessante, porque assim, longe da gente aqui tomar um viés político, mas se acha um pouco estranho quando um político consegue entrar no morro sendo festejado e sem nenhum problema, sem colete à prova de bala, chega lá, bota um boné, uma camisa
que tem a ver com a galera de lá. Não é um pouco estranho esse acolhimento do político nesse morro assim, sem polícia? Cara, aí depende, assim. Talvez no Rio de Janeiro, e dependendo de quem seja, não. E eu não falo nem da evidência do político de esquerda que ficou em evidência com essa questão aí que a galera atrela ao Dino, né? Que ele subiu o morro sem o próprio Lula, né? com o boné do CPX e tal, mas eles subiram com as forças de segurança, né? Tinha policiais federais, tinha as forças de segurança e ninguém pediu. Tinha um aparato de segurança lá e era um político em si. Mas assim como sobem todos os deputados de Assembleia do Rio de Janeiro, os que estão presos, aquele que foi acho que foi julgado, já acusado de matar Marielle e tal, enfim. Que tá lá aquela família, eles estão na milícia ali, os outros dele vêm, a galera também tem culpa, da mesma forma que aqui, da mesma forma que, enfim, eu não vou falar de família, seria aqui complicado, porque o pessoal é todo mundo bem próximo. Mas é como qualquer candidato aqui, seja prefeito, seja vereador, que sobe o alto do Cruzeiro. Eles estão perto dessas pessoas? Não, eles desconhecem a realidade das pessoas, mas eles sobem lá e tal. E aí você tava falando do perigo e tal, beleza. Eles sobem porque muita dessa população acaba endeusando. Até lá no morro mesmo, essa galera endeusa. Inclusive os traficantes, eles lucram com isso também, entendeu? É o que eu acho, assim, porque como o Duval colocou em momento anterior aí, não tá lá só elisão, prendem traficante, bate traficante, prende um, prende dois, aprende de fuzis e tal. Mas e o topo? E o topo lá? E quem tá fornecendo? E aí vamos falar eu acho que vocês escutaram à época os helicópteros do helicóptero da família Perrella, que é uma família de Minas Gerais, que foi apreendida com 400 quilos de cocaína. Sabe qual foi o fim daquele processo? Foi arquivado. Falta de provas, falta de drogas. E aí, cara, para resolver o problema dessa forma não se resolve. Quando se protege a alta cúpula, alto quem financia, porque uma coisa séria que eu vi aí vários moradores e vários políticos questionando assim. Tu acha que o carinha do morro, o periférico lá, cheio do seu jeito, das gírias, né? Cheio da distância social que ele tem pro assalto, como eles chamam lá, ele vai atravessar, vai para os Estados Unidos, ele vai para a Europa, ele vai para o Oriente Médio comprar um AK-47. Ele não vai, né? Isso é financiado por alguém que tem dinheiro e tal. E a gente tem que entender como funciona. Falar em AK-47, a maioria das armas, muitas vêm dos Estados Unidos, né? De forma legal, é um canal. Da mesma forma que o Brasil é um canal, um corredor que a gente chama assim, o meu jurídico, o meu policial de droga, que vem da Colômbia, do Peru, que vai para os Estados Unidos, que é o maior consumidor mundial. E eles querem acabar combatendo a gente aqui vindo pro Caribe, destruir. Enfim. Não, o canal, você tava falando. Do mesmo jeito que é um canal aqui, Não, das armas. A questão das armas é um canal inverso, porque chega pelo Paraguai, do Paraguai vem até o Brasil. Então, a gente tem um problema de fronteira, como falei, não é só no Rio, mas é um problema nacional todo. De fronteira, mas um problema de escala mundial também ali, intercontinentes e tal. Porque as armas chegam muitas vezes desarmadas, tem armas que não, desmontadas, chegam peças. Nos Estados Unidos é livre, já vende a comercialização, na maioria dos estados. Então o Paraguai vai lá, compra, faz essa travessia, o Paraguai é um dos maiores fornecedores para o Brasil aqui. E aí como é que a gente acaba só indo para o Rio de Janeiro, se não consegue combater? Mas essas armas chegam. Mas tu acha que essas armas chegam, ou a droga que chega, a quantidade? É uma pergunta que eu faço para todo mundo aí. Enfim, elas chegaram containers e containers de armas lá no polo e todo mundo pegou suas carretas e levaram para o morro. Tu acha que a fiscalização não ia conseguir analisar isso? Ela chega fatiada, né? Mas ela chega por alguma força econômica poderosa que mantém isso aí, que financia. E a gente sabe quem é a força econômica, é que a gente não chega ao ponto de falar. A gente sabe que os cabeças sempre estão envolvidos com política. Sim. A gente sabe. Então, toda operação que é feita vai chegar a um ponto que vai ser parada porque vai cair algum político. E se não cair algum político, vai cair alguém muito grande que vai acabar abrindo a boca para a questão de políticos. O Sloane mesmo falou sobre a questão de os últimos 20 anos, né? O governo, todos os governadores 30 anos, desde 82, do Rio de Janeiro foram presos por questões de corrupção e tal. Porque, bicho, o Rio de Janeiro, eu acho que é um caso meio que à parte. Você tem São Paulo, que é um estado muito maior que o Rio de Janeiro, e não é tomado da forma que o Rio de Janeiro velho.
Não é. E lá já entrou esquerda, já entrou direita, já entrou centrão, já entrou Aham. tudo, mas não é tomado como Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem que ser tratado como uma forma à parte, independente de quem esteja no comando. Porque se a gente for falar sobre a questão de corrupção e partir para a esfera de segurança pública e de Não houve nada, tudo certo. Calma, ele ficou nervoso. e de níveis sei lá, de homicídios e tudo mais, de violência, quais são os 5 estados mais violentos do Brasil? Vocês sabem? Não, queremos ouvir. Bahia, Rio de Janeiro. Amapá, não. Não? Está fora. Alagoas. Alagoas está dentro disso. Estava em Olha, quinto. Amapá, Bahia, Alagoas, Pernambuco Ceará, né? e o Ceará, se eu não me engano. Uhum. Aí você pega os 5 estados. Quem são os governantes? São de quê? Esquerda, direita, centrão? Alagoas é o quê? Centro-esquerda. Pernambuco? Centro. Bahia? Esquerda. Amapá? Esquerda. Ceará? Esquerda. Então, assim, se a gente for falar para viés políticos e o que se trata e a questão de violência, os estados mais violentos do Brasil são todos governados pela esquerda. Então a gente tem o Rio de Janeiro que é governado por direita e que tem, sei lá, 20, 30 anos e não resolve. Começou talvez até a questão do tráfico e a tomada de favelas com a direita, não sei. E não se resolve, mas o Rio de Janeiro é um caso atípico, velho. O Rio de Janeiro é um estado sinceramente, teria que ter, como fez agora o governador de Goiás mandou forças policiais para dar apoio. Teria que ir forças policiais de todos os estados e pegar o que tem de melhor e chegar assim, vamos tomar e a gente vai tomar território e foda-se, velho. Vai ter colateral e foda-se. Porque aqui é necessário desse jeito, pô. E a Bahia, se continuar do jeito que tá indo, vai ser a mesma coisa que o Rio de Janeiro daqui não vou dizer aqui a 4 anos, 8 anos, mas a Bahia nessa batida, daqui a 20 anos vai estar parecido com o Rio de Janeiro. E não tá ainda, porque o secretário de segurança lá, não sei como, ele ainda bota pegado, velho. O secretário de segurança. Porque se depender do governador, meu irmão, foda-se pra população. Então, assim, realmente, o Rio de Janeiro é um estado já governado por direita há décadas, mas o Rio de Janeiro é um caso atípico, tanto é que é o único estado que essa problemática a esse ponto. O único estado. Mas se a gente for pegar um geral de violência dos estados mais violentos do país, todos são governados por esquerda. Os 5 primeiros estados são, eu só confirmando, mas eu sei que a Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas tá. Mas aí, dentro disso, eu gostaria de fazer uma pergunta, Duval. Então, dentro do que você explanou, você acha que a esquerda ela fomenta a violência, o tráfico e esse tipo de crime nos estados que acontecem? É isso? Facilita. Eu como na área de segurança que eu trabalho, é notório que a esquerda acaba facilitando isso. Mas por qual motivo, especificamente, assim? Especificamente, primeiro, vamos lá. Os consumidores de drogas que cometem a maior quantidade de crimes de roubos e homicídios são pessoas de baixa renda. Certo? Pode olhar aí, dados, estudos, isso aí eu não preciso nem olhar. Isso aí eu sei porque eu vejo na realidade. Eu vejo aqui, Não, os crimes sim. Começam, eles acontecem mais certo. nas E a maioria, a maioria dos crimes e roubos acontece por usuários de crack, o óleo. Certo? A maioria é por ele. A maconha em si é difícil. Pode acontecer, mas a maconha é uma droga que tanto é que não é sintética, né? Aí vem a cocaína, vem êxtase, vem o óleo, o crack, que pra mim é a droga que, porra, velho. Quem entrou pro crack ou pro óleo, velho, fudeu, velho. Fudeu. Acabou com sua vida. Pra o quê? Óleo? O crack ou óleo. Óleo é o que como ele chama, o crack. Ah, tá. Chamam de óleo, certo? Então, pra quem começar a usar dessa droga, a família toda vai sofrer. Então, essas pessoas que começam a utilizam porque uma droga de baixo custo. Então, se é uma droga de baixo custo, quem vai procurar a droga de baixo custo é o pessoal de baixa renda. E vai fazer a utilização e vai chegar um momento que não vai ter. Vai roubar dentro de casa, vai tirar as coisas de dentro de casa e começar a utilizar da violência dentro de casa e externa a violência. E a gente sabe que o governo de esquerda necessita de forma assim absurda que ter em suas mãos o pobre. Um exemplo é você ceder o Bolsa Família e dizer você só tem Bolsa Família se você não trabalhar. Se você trabalhar, você vai perder o Bolsa Família. Mas quem diz isso? Quem é que tem Bolsa Família e pode trabalhar?
Não, carteira assinada. não pode, né? Legalmente não pode e tal. Mas como falar... Atualmente, com o governo atual. Como a gente falar de um Bolsa Família e tentar... E aí eu tô falando, a gente tá partindo mais pra uma questão política, e enfim, eu vou explanar pouco aqui, mas eu não concordo, eu já sou um pouco independente da ideologia que eu sigo, assim. Principalmente por números, a gente tava tratando do tráfico e da operação no Rio de Janeiro. Você me falou de violência nos estados, os estados mais violentos, aí a gente tá falando de segurança pública, que são Amapá, Bahia, Ceará, Alagoas e Pernambuco, tal. Mas aí temos que ver quais os crimes que se operam lá nesse sentido. Né? Certo, e você acha que é coincidência? Porque a gente pode tratar de crime, a gente pode estar tratando de crime aqui, só para que fique bem claro, assim. A gente pode estar tratando de Maria da Penha, pô, que é um dos casos que mais acontecem. Fora tráfico, os crimes decorrentes do tráfico, que são pequenos furtos tal, e esses similares aí, mas sobretudo os crimes que rondam o país é esses crimes derivados do âmbito familiar e do tráfico. Mas a gente tem vários tipos de crime, então a gente primeiro não pode ir para fazer essa associação. Assim. Uma associação que o pobre vota na esquerda, para mim ela é com todo respeito, tal, mas eu não concordo e me contrai veementemente esse posicionamento, é que é o reflexo da política no país. A gente teve a última eleição, qual foi a margem de diferença de votos? 51 milhões para um, 49 para outro. Então, como falar de maioria, se ambos os lados amplamente têm maioria? Eu conheço vários pobres tal, e isso fala do sentido profissional jurídico, mas no sentido privado da minha vida individual também, que votam na direita, que dizem da direita e que tem a ideologia de ser bilionário, de virar coach tal, que tá comendo toda essa. Então, assim, a gente atrelar necessariamente a um lado político e o resto dos demais países é meio que perigoso, é o que eu penso. No Rio de Janeiro não, é uma exceção. O Rio de Janeiro, além dos outros fatores, como eu falei, não jamais atrelei, apesar de eu ter atrelado claramente que tem gente importante, a gente sabe os que tem, que vem dos bicheiros ali e tal, da corrupção de todos os governadores dos últimos que foram presos. Então, necessariamente, beleza, a gente pode ter isso contribuiu significativamente. Mas os laços, os pontos de crescimento de violência, então, eles são amplos, assim, né? Eles são variados, tal, como eu falei. Desde a questão da ausência do Estado, não está ali, seja ele qualquer Estado, porque o Estado, para mim, é o Estado, independente de ele estar sendo governado por A, por B, por direita ou por esquerda. Eles saem em sua essência. A gente tem um Estado brasileiro, e registro também, tal, para quem não entra nesse debate de direita e esquerda, pode ficar para um outro dia, teria todo o prazer também de discutir. Tal, desde do Império, amplamente conservador, amplamente de direita. A gente tem vestígios de uma esquerda no poder agora, nos últimos anos do PT. Tal. Mas se a gente pega, o Brasil ele é construído na base ideológica da direita, do conservadorismo, das elites, dos estados fundiários, de quem tinha terra, quem não tinha. A gente vê um país de escravidão de 100 anos para cá. Então, todo esse conceito de violência a gente tem que analisar. A escravidão, a gente sai para onde vai os negros que foram escravizados naquela época, que receberam a sua liberdade? Foram para as periferias. Para as quais periferias? Para onde vai o nordestino? Para onde foi o nordestino quando saiu o êxodo de construir cidades grandes, tal? E para onde eles ficaram? Nas periferias, tal. Então a gente tem vários segmentos sociais. Isso é um problema governamental, se me perguntar, é um problema governamental de todos os governos, de todos os lados, de todas as ideologias, tal. Não tem, e um problema social, inclusive, né, que eu vejo. E aí, como eu falo, eu repito, um contraponto assim para ficar claro, porque eu gosto também de deixar mais claro com respeito, com a coerência dentro daquilo que está sendo falado. Mas é o meu ponto de vista sincero, assim, enquanto não mudar, a gente tem direito de votar em qualquer pessoa. Eu no fulano A, no cicrano, você em qualquer um, de direita, de esquerda, perneta, tal, qualquer um. Mas a gente tem que ter a consciência de cobrar e saber o que acontece efetivamente no país. São poucas as pessoas que sabem que estou tirando a gente não estou colocando no topo também de conhecimento, mas somos privilegiados de informação, de busca do acesso que temos a pequenas coisas, mesmo não pertencendo ao topo da pirâmide, estamos longe disso. Tal. Então a gente tem a obrigação de ter essa consciência política, pensar, discutir, debater. Esse é inclusive um dos motivos que eu estou aqui hoje, tal, é debater, trazer um pouquinho do que eu acho, do que eu penso, tal, para tentar ver pelo menos aqueles que me ouvem, me seguem, estão ao lado ali, entender que se a gente não sair disso, o país vai continuar na mesma coisa. Entender que enquanto a corrupção no Rio de Janeiro é um problema do Rio de Janeiro, envolve tráfico, corrupção, política, tá todos, mas nos países, no resto do país inteiro também. E aí se a gente coloca, eles têm mais de deles em todos os lugares, como eu falo. A grande caixa, a classe, eles ligam para quem? Para quando estão legislando lá? De salário, o que é que eles preferem fazer
para o país, a gente teve a questão das reformas agora e a questão do imposto de renda e tal, mas quando é para votar um salário de um político, ele vota de 46 mil, que é um absurdo para a diferença de um salário mínimo nacional. Quando é para colocar quem está você que vem de um órgão de segurança pública, do militarismo, quem é o comando geral do Estado? É um cargo político, né? Não só da militar, mas da civil, do executivo, de quem está nos tribunais de contas e tal. Enfim, como é que a gente sei que a esquerda comanda o sistema, comanda o país? Se a direita está entrelaçada, enfinhada no sistema, mais profundo ali desde sempre. Só complementando mais uma linha. Eu, particularmente, eu conheço poucos, não vou citar nomes aqui, de amigos meus diretos ou indiretos, já, o Gustavo deve conhecer alguns, até porque tem ligação e conhecimento também com algumas famílias políticas daqui, que estão lá ocupando os cargos políticos aqui. Eu posso contar nos dedos, eu conheço 2 ou 3 que ocupam, eu não conheço nenhum do povo que vem de baixo, nenhum da gente, nenhum militar amigo mesmo que ascendeu, que está no cargo político, massa lá, dando comando e tal, e esse é o grande problema, né? Quando as decisões de violência de Rio não vêm de pessoas que têm o conhecimento que poderiam fazer aquilo e vêm de cargos políticos, comissionados, a direção, o indicamento da operação, do que seja de um projeto. Enfim, assim que eu penso. Obrigado aí, Sloane, são várias discussões, inclusive podemos fazer, discussões não, debates, justamente para crescer, né, como Sim. pessoas e até estar passando boas informações para quem está nos escutando. Então, o Durval aqui chamou esses pontos, Sloane acrescentou vários, estão convidados se quiserem outro dia para a gente debater esses pontos, eu acho muito interessante. Eu só queria assim deixar que eu acredito que seja nesse sentido que o Durval falou, sem puxar lado, não é questão de puxar lado, é como o próprio Sloane falou, é questão de ver os dados corretos, né? Sim. Questão de ver rico, ver pobre, eu vejo rico, eu vejo pobre que vota em direita e vejo sim. pobre que vota em esquerda e vice-versa, também vejo o rico que vota em direita e vejo o rico que vota em esquerda. Mas quando o Durval falou, acredito que ele esteja falando numa forma assim, proporcionalmente falando, como a gente vê nas próprias pesquisas, né? Desde antes de Bolsonaro, depois de Bolsonaro, quando o Lula ganhou, agora mesmo, todas as pesquisas que você vê, claramente aquelas rendas até menos de 2 salários mínimos, de 2 a 5 salários mínimos, quanto menor a renda, ele tem uma tendência de voto mais para a esquerda. E quanto menos questão de o que eu estou passando são coisas que estão aí nas redes sociais, são coisas que estão aí nos sites, nas pesquisas. Se você for ver, tanto a questão de renda, quanto menor a renda, mais voto para a esquerda. Quanto maior a renda, mais voto para a direita, proporcionalmente falando. Quanto menor o nível escolar, também mais voto para a esquerda. Isso aí é fato. Quanto mais nível superior, mais votos para a direita. Como também a gente vê isso aqui na nossa região. Mas a gente mora na região Nordeste, aqui a gente tem uma votação tipo mais interior, mais voto para a esquerda, mais capital. Tanto eu acho que Marcel foi a única capital que a direita foi quem ganhou. Então, isso são questão de dados mesmo, né? Mas não quer dizer que, só vota nele que é isso, que é aquilo. Só vota nele. Não é isso que a gente quer dizer. A gente está passando os dados, né? Mas entendo. Só para ficar claro. O ponto que eu rebati, que eu pedi a fala ali, quando o Durval falou, foi que associar governos de esquerdas a crimes. Exato. Eu concordo e aí eu plenamente. falo diretamente, Mas aí, eu falo da claro, sociedade pobre, quem é traficante, que vota, quem não vota tal, não tem nada a ver com o que a gente sabe. Dentro disso, a gente tem várias falácias criadas por embates políticos, embate de briga de poder. E a gente tem várias vertentes também de que o crime está do lado dos dois lados, tal, não tem um lado específico. E aí eu vou dizer aqui também, que fique bem claro isso. Eu conheço, digo, pelo menos quando eu digo conheço, não necessariamente que eu tenho uma amizade ou algo do tipo. A gente conhece, nós todos conhecemos pessoas que votam na esquerda, que cometem crimes, e pessoas que votam na esquerda, que são pessoas honestas, direita e decente. A gente conhece pessoas de direita que são honestas, decentes, direita, e a gente conhece pessoas de direita que cometem crimes, né? E bem assim a gente conhece pessoas, é o que mais a gente vê, né? O senhor diz, o pobre, conhecemos pobres que são decentes, direito, trabalhador, honesto, e conhecemos aqueles que cometem crimes. E conhecemos o cara que é milionário,
e comete Comete crimes. crime, exato. Então não é o fato Exato. de ser pobre, ser rico, tal, fique bem Não claro tem isso um em termos da regramento minha específico. opinião. E outra, Agora, e proporcionalmente é outra E história. outra, os né? crimes mudam também. Sim, é por isso que eu tipos de perguntei crime, né? É por isso que eu perguntei, ele falou do estado mais violento. Violência, quando a gente entende por violência, a violência decorrente de quê? Quais são os crimes mais violentos? Roubo. Homicídios, O furto não é considerado um crime de violência e tal, então, né? estupro. Homicídios, latrocínio, feminicídio e tal, são o tráfico de drogas que engloba. Então, eu falei nesse sentido, a gente tem que Sim. analisar bem para trazer, Quais são porque os crimes, né? para não poder misturar tudo aqui, né? E crimes dos dois lados cometem das mais variadas espécies. Claro que uma demanda, quem está no âmbito da esquerda, um cara que é periférico, a tendência de... E os crimes cometidos, eles são outros de quem lidera, quem está lá no topo da elite, que são sonegações de impostos, são corrupção de dinheiro público, e que não deixa de ser crime. Não vamos E relativizar muitas vezes crime, né? bem mais pesado, né? Exato, não se pode E relativizar acaba crime, porque... afetando muito mais gente, né? Como eu falei teve o Garotinho, Rosa Garotinho, o Witzel. Qual é o que tá agora? O Cabral. Cabral. E o Cabral, um absurdo de dinheiro público que ele desviou. Então, olha a tendência de um crime. E eu não vou minimizar o cara que comete um crime ali. O cara cometeu um crime, um furto, um roubo, no sinal, seja do que for, do celular, de uma coisa, não dá para minimizar. Mas olha as consequências, com certeza, elas são maiores de um cara como esse que se apropria de verba pública, que é o nosso dinheiro, que era para estar sendo investido combatendo esse tipo de mazelas, para estar dirigindo uma operação bacana, uma operação justa e tal. Ele reflete muito mais socialmente, coloco de novo aqui para quem não entendeu, não amenizando, crime é crime, crime é crime e tal. Mas ele impacta socialmente muito mais do que um crime de um furto, um crime de... Perfeito. Entendeu? Vai, Duval. Só para... Duval tá suspirando. Eu entrei nesse ponto porque, assim, foi batido muito na questão de que nos últimos anos, nos últimos décadas, os governadores todos foram de direita. Rio de Janeiro, para mim, foram presos, né? E são corruptos. E para mim, o Rio de Janeiro não defendendo direita, porque se fosse esquerda do mesmo jeito, pô, porque o Rio de Janeiro, para mim, é um caso à parte. Para mim é um caso à parte, é um estado que é um caso à parte porque chegou a um nível de violência e de tráfico que é absurda e que o Rio, não, como o Islone chegou a falar, não se trata só do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Ela engloba vários outros estados, tanto é que caíram traficantes de outros estados lá na favela do Rio de Janeiro. Tem então, muitos nordestinos, inclusive, tem muita né? gente, engloba o país todinho, certo? Mas só que aí, para mim, não, aí vem a parte que o Gustavo falou, sobre probabilidades e índices, em dados. Para mim, no mínimo estranho os 5 estados mais violentos serem governados pelo mesmo lado. É muito estranho. Para mim, aí isso é algo meu. Eu acho estranho. E eu não tô falando, eu tô falando dos 5, eu não sei os 10. Não sei nem quem são os demais. Mas é isso que eu falo, Duval. Só pra gente não ser precipitado nesse ponto, é saber de quando, a partir de quando. Quando foi que ele se tornou mais violento? Qual é o índice de violência? Quais são os crimes que tem? Mas não deixa de ser violento? Eu só falei na questão assim, de associar, porque tipo, eu tô aqui e é como cautela mesmo, entendeu? Não é como polarização, politização do assunto, não. Tipo, porque caberia que já pensou, tô falando da gente envolveu também política, envolveu nomes, querendo ou não, mesmo vagamente assim, mas tipo, como é que eu vou atrelar o crime do Rio de Janeiro ao Bolsonaro jogar nas costas dele toda, tipo, não posso porque ele é deputado do Rio de Janeiro, porque ele é deputado durante 28 anos, 30 anos, ele não tem um projeto de relevância no Rio, porque ele foi presidente da República como presidente da República, e carioca. Carioca, eu digo, ele é de outro estado, mas ele se radicou ele citou no Rio de Janeiro e tal. Tipo, mas aí eu não posso atrelar ele essa questão porque é um problema crônico desde sempre. Então a cautela que eu tive aqui foi da gente trazer esse problema do país que é crônico e desde sempre, como falei, começou fortemente no Rio de Janeiro, se espalhou pelo Brasil. Reafirmo, é um problema brasileiro, nacional, que tem que ter governo político. Mas a gente não pode atrelar a um governo, a ideologias partidárias ou a partidos políticos. É um problema geral de todos os governantes que passaram. E aí eu só fiz essa linha de raciocínio dentro disso, porque assim, se a gente tira o Brasil, a gente não pode tirar o Brasil pelos últimos 20 anos, não, pô. A gente tem que tirar o Brasil com uma nação que tem 1.500 e poucos anos, tchau. Então, desde o Império, a vertente da gente e na ideologia é uma direita, somos dominados por direita. Se a gente vê o Congresso Nacional, se a gente vê as câmaras de deputados, a Câmara de Palmeira. É direita, pô, não tem esquerda não, nem quem é do povo, então, enfim. É complicado. Não, mas é isso mesmo, sabe o que é? Eu tô aqui, Vale, pode falar. É político, viu? eu tô... É política aqui.
Eu tô aqui gostando demais desse debate. Tô maravilhado. Ele tá com sono. Ele tá com sono. Porque Não. ele disse que ele dorme 7 horas da noite. Já são 8 horas quase. E ele com sono, né, Jonas? Eu acho espetacular. Dois caras que debatem num nível desse, dizer que não são especialistas, esses caras são felões. Não, são, especialista. são demais. Agora é o seguinte. Para não ficar muito cansativo para o público que nos assiste. Vamos acabar. Concordo. Mas vamos fazer a segunda foi edição. Foi bacana. Aí, não é, mano? abre para outros debates, né? É bom, outros é bom. temas. Não, assim, vai ser nosso. Agora a gente já vai para outro tema no próximo Aí episódio. Vamos para outro Emanuel tema tem com que dois aumentar essa mesa aqui. Vai estar os dois, vai botar mais 2 pessoas aqui. Mas Vai ser muito- cara. E às vezes quando se traz assunto, não precisa necessariamente você trazer gente pra divergir ou pra Isso. causar polêmica, ou de esquerda, direita necessário. Mas é- Mas não é pra se A abordar. gente veio a divergir um pouco, agora já no final. No início, A gente acabou na melhor parte, né, Tem Jonas? assuntos bem Exatamente. importantes que Vamos eu começar até ia pelo final da próxima. Eu até ia trazer, esqueci, tipo, segurança pública, que a gente até falou no início aqui, né? Vamos delinear, tipo, segurança pública no Rio de Janeiro. Tá? Isso. Beleza, aí, tipo, eu lembrando outro dia, eu tive um embate com o Cabo Bebeto. Um abraço, Cabo. Já tá engatilhado aí para aparecer por aqui também. Na questão de segurança do uso das câmeras corporais, que pode ser um assunto, depois Sim, eu com trazer certeza. assuntos, N de assuntos. abordagem. Inclusive você é a a gente favor? falou um pouco. Sou a favor E eu sou contra. Eu sou a favor. Falou um pouco sobre isso com Inclusive o teve capitão, outro né? policial que veio que é a favor. Só em resumo, Salles. E o- Salles, só em resumo. E por quê? Porque numa operação dessa de Rio, a possibilidade de mapear realmente quem é, de pegar rostos, de pegar quem tá na operação é muito maior. Eu sou a favor de uso da câmera desde que a gente tenha o controle dela. A gente liga Mas quando aí quiser. não, mas aí Aí não. eu sou a favor, eu uso. Não se Eu justifica. já uso minha câmera. Até, Se fizeram, olha, até, aqui, por- as ocorrências estão tudo aqui. até porque a gente tem câmera espalhada por todos os lugares. Então, mas, pra assim, que o tá policial ali- usa a câmera? Já Tem tem uma todo lugar? questão que vocês levantam muito nessa questão de uso de câmeras corporais. que é... Foi pra outro assunto. Não, viu? mas vamos encerrar. Só. Que é o seguinte, tipo, a gente prende e a justiça solta. A gente Esses prende. caras são Mas bons. muitas vezes que a justiça solta, Gustavo, né? É porque a prisão foi feita de forma mas errada. entende também. Ou então porque dá um escape, quando tem uma prova contundente e você prender um cara. O cara que tá correndo ali, você tá na operação. Pá, pegou uma sacola desse tamanho, jogou ali, tocou no beco. Não fui pego por nada, não. Não foi na outra câmera. Meu amigo, você com a sua câmera corporal ali, a guarnição ali, o efetivo, o pessoal da polícia que tá naquela operação, ele vai ter prova contundente e o cara vai ficar Slonen, preso. Ele não se vai botar falar. câmera, Entendeu? eu juro a você, eu garanto a você, eu tenho certeza, eu tô dizendo aqui. Se colocar câmera, os índices de homicídio, índices de roubos, de tudo, vai aumentar. Eu tenho certeza. Aumenta. Todos os índices vão aumentar, todos os índices de violência, todos vão aumentar. Agora Não, agora a próxima. Eu também agora eu fiquei fiquei curioso. Eu fiquei curioso também. A Isso próxima. aí vai Vamos ser a deixar pergunta pro aberto, próximo episódio, viu? Pode focar aí, viu, Foca no Gustavo. Emanuel? Pergunta pro próximo episódio o porquê dessa declaração aqui do nosso amigo Duval. Jonas, curioso também. vamos ficar por aqui, Joninhas? Vamos. Hoje ficamos por aqui. Mas na próxima a gente fica por lá. Depois Estão convidados Vamos lá. mais uma vez. Obrigado por estarem aqui e engrandecer aqui nosso podcast Dia de Prosa com esse assunto e deixando pautas para os próximos, né? Com certeza. certeza. Jonas, Opa, tudo bom? Beleza? Valeu. Satisfação. Duval e Sloane. Prazer. Valeu, um abraço. Mas como é que faz, Joninhas? Se inscreve no canal. Pelo amor de Deus. Dá um trabalho, fazer o trabalho e vocês não se inscrevem. Se inscreve, deixa o comentário, deixa o like, deixa sugestões de convidados, enfim. E Aquele perguntas negócio- aí para perguntas nossos pra gente que a gente vai convidados. fazer. Valeu, abraço, pessoal. Abraço.